Boa noite a você que está acompanhando a programação da TV Câmara Caxias. A Câmara Municipal de Caxias do Sul promove um encontro voltado ao empreendedorismo, reunindo empreendedores, lideranças e pessoas interessadas em negócios para compartilhar experiências e ideias de crescimento. Começa daqui a pouquinho aqui no plenário deputado Nadir Rossetti a palestra De Lojinha de Grãos, a rede de franquias O Caminho do Crescimento, promovida pela Frente Parlamentar em defesa das micro e pequenas empresas. O palestrante é o empresário Alex Xavier, fundador da rede Tudo em Grãos, que vai contar como transformou uma pequena loja em uma rede de franquias em expansão. Eu estou aqui com o presidente da Frente Parlamentar, vereador Edson da Rosa. Vereador, que mensagem o senhor deixa para quem sonha em empreender em Caxias do Sul? Boa noite. Boa noite a todos que nos assistem nesse momento pela TV Câmara e rede social. A mensagem que a gente diz, porque quando nós chegamos aqui neste momento, já tem um ano de caminhada. Um ano de caminhada para que nós pudéssemos chegar aqui neste momento, nessa palestra, com um grande amigo que eu tenho, conheço há muito tempo, acho que é mais de 25 anos, o Alex Xavier, que ele vai dar o seu exemplo. E eu sempre digo, as pessoas têm que acreditar, os micro e pequenos empreendedores, que é possível. Sabe, do seu negócio, de acreditar, de ter sua força, de ter seu foco, de saber onde quer chegar. E daqui a pouco, aqui mesmo, e nós já estamos aqui também tendo uma conversa, tendo um briefing, para troca de ideias. Então, para todos que vão nos assistir nesse momento, eu diria exatamente isso. É possível. E eu queria aqui também, eu não poderia deixar, vou fazer esse agradecimento ali, agradecer a todos os nossos parceiros que desde o início da formação dessa frente que começou lá em 2015, hoje nós temos os nossos parceiros, a Microempa, o Sebrae, o Sicredi, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo. Então, agradecer esses parceiros, porque quando nós estamos aqui, sabe, Mauro, a gente não dimensiona que tem todo o trabalho, todo o envolvimento de muitas pessoas para que nós consigamos chegar. E é exatamente isso. É um passo a passo, é acreditar que a gente vai ter certeza que vai acontecer sim, objetivando com muita capacitação, com muita ordenação para que nós consigamos aqui formar muitos gestores do seu negócio. Perfeito, obrigado, vereador Edson. Vou pedir que o senhor fique à vontade para dar início logo mais. Por favor, fique à vontade para se dirigir ali. Obrigado. Acompanhe que vai ser bem legal a palestra do Alex Xavier. Um abraço. Temos certeza. Eu vou aproveitar você que está acompanhando, porque eu também estou aqui do lado com justamente o palestrante que vai falar com a gente daqui a pouquinho. Pegar uma palavrinha tua, Edson, eu sei que tu já vai falar coisas bastante importantes, mas eu vou te pedir, por favor, que tu dê um conselho para quem tem uma pequena loja, um negócio, o que ele deve fazer, quem sonha para crescer, o que precisa fazer? Bom, boa noite à audiência da TV Câmara. É um privilégio poder estar aqui e falar um pouquinho sobre o nosso negócio, principalmente para empreendedores que estão começando. Porque apesar de quem olha para Tudo em Grãos hoje, vê uma rede de franquias, bem estruturada, tem toda uma trajetória por trás de um microempreendedor, de um primeiro empresário, que começou um negócio para poder deixar desse porte. Então, eu penso que hoje, com o acesso que a gente tem à informação, o empreendedor ele precisa, eu falaria de duas coisas: conhecer bem o seu negócio antes de entrar nele, então entender bem qual é o seu segmento, qual é o tamanho da oportunidade, quem são os concorrentes, e hoje com acesso à informação isso está muito fácil. E o segundo que eu digo é dedicar-se, porque o próprio Flávio Augusto, que é um grande empresário, ele fala que o cara mais esforçado vai vencer o mais talentoso. Então, não é tanto sobre o que eu sei, mas é quanto eu quero fazer dar certo. Então, se dedicar e conhecer bem o segmento, conhecer bem a regra do seu jogo, vai fazer bastante diferença. Perfeito, Alex. Muito obrigado. Te desejo uma boa palestra e, por favor, fique à vontade. Tá bom, obrigado. Agradeço a oportunidade. Ok. Então, vamos começar agora, a partir de agora, a transmissão da palestra promovida então pela Frente Parlamentar em defesa das micro e pequenas empresas. Tenham todos acompanhem todos essa importante apresentação e que tenhamos todos um ótimo compartilhamento desse conhecimento que vai ser transferido. Vamos começar então. TV Câmara Caxias, a casa é sua. Senhoras e senhores, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos à aula inaugural do projeto Êxito Empreendedor, com a palestra De Lojinha de Grãos, a rede de franquias, o caminho do crescimento, do fundador da rede Tudo em Grãos, Alex Xavier. Registramos e agradecemos as presenças das autoridades que compõem a mesa. Presidente da Frente Parlamentar das Micro e Pequenas Empresas, vereador Edson da Rosa.
Secretário adjunto da Secretaria Municipal do Turismo e Desenvolvimento Econômico, Silvio Tiepo. Presidente da Microempa, Tiago Azevedo. Representando o Sebrae, Aldoir Moraes. E representando o Sicredi Pioneira, Luiz Folkvais. Registramos ainda a participação e a presença do líder de governo, vereador Caleb Garbim, e também o vereador Pedro Rodrigues. O projeto Êxito Empreendedor é uma iniciativa da Frente Parlamentar em Defesa das Micro e Pequenas Empresas com o apoio da Secretaria Municipal do Turismo e Desenvolvimento Econômico, da Microempa, do Sebrae, do Sicredi e de outras entidades voltadas à qualificação, ao desenvolvimento e à geração de oportunidades para os pequenos negócios locais. A proposta é oferecer conhecimento prático, conexões estratégicas e ferramentas que contribuam para o crescimento sustentável das empresas e para o fortalecimento da economia caxiense. Atualmente, Caxias do Sul conta com mais de 83 mil empresas ativas, sendo a maioria formada por micro e pequenos empreendedores. Em 2025, mais de 14 mil novos negócios foram abertos, enquanto cerca de 8 mil foram encerrados. Um cenário que evidencia a necessidade de capacitação e apoio contínuo para garantir a sustentabilidade dos empreendimentos. Diante dessa realidade, o Êxito Empreendedor surge como um circuito estruturado de capacitação com módulos temáticos nas áreas de gestão, finanças, planejamento, marketing, inovação e tecnologia. A iniciativa propõe uma jornada de aprendizado acessível e conectada à realidade local, preparando o empreendedor para enfrentar os desafios do mercado. As capacitações têm previsão de início a partir do dia 17 de março, na parte da manhã, no Centro de Capacitação e Comércio, antigo Plaza Caxias. Serão turmas de 20 pessoas, totalmente gratuito. Cada módulo terá 4 horas de duração. Lembramos que, a partir de hoje, estão abertas as inscrições para o projeto Êxito Empreendedor. Quem tiver interesse pode se inscrever no QR Code que encontra-se aqui na entrada do plenário ou com os integrantes da Frente Parlamentar. Para sua saudação, então, chamamos o presidente da Frente Parlamentar em Defesa das Micro e Pequenas Empresas, o vereador Edson da Rosa. Obrigado, Bernardo. Obrigado a todos que nos assistem. Já fizemos uma saudação inicial para a abertura desta noite de um projeto que nós denominamos Êxito Empreendedor. Mas, antes de mais nada, eu queria agradecer enormemente a presença dos nossos parceiros aqui. O presidente da Microempa, o Tiago. Obrigado, Tiago, pela tua presença. Você e o Vinícius, que sempre estiveram junto conosco. O Vinícius, que está aqui também, vice-presidente da Microempa. Agradecer ao Aldoir, do Sebrae, você, Aldoir, e a Adri, também, que vejo aqui. Obrigado, Adriana. O Luiz, que é parceiro de primeira ordem do Sicredi. E representando aqui o secretário Felipe Grêmio Maia, que é o secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo, o Tiepo, Silvio Tiepo, também a Dani está aqui. Eu faço questão de saudar todos que estão aqui, inclusive o Bernardo, a Dani, todos que nos auxiliaram desde o início. Parece que quando a gente chega é que nem casamento, né? Quando a gente vai para o casamento, está toda a festa arrumadinha, a gente não dimensiona o quanto nós tivemos que trabalhar para chegar neste momento. Fazer uma saudação muito especial também aos vereadores Caleb Garbim, que está aqui conosco, o vereador Pedro Rodrigues, muito obrigado pela presença de Vossas Excelências, e também o empresário Alex Xavier, que depois ele vai falar que nós nos conhecemos, eu acho que há uns 25 anos, né, Alex? No mínimo uns 25 anos. E nós conseguimos nos conhecer desde o tempo em que ele trabalhava com... Mas ele vai narrar para nós, desde o tempo que trabalhava também nessas administradoras de condomínio e depois em empresas de alimentação. Mas de agradecer a todos que estão aqui conosco. Nós tínhamos algumas inscrições bem importantes e resolvemos fazer aqui no plenário justamente para que tenha essa abrangência e seja tudo mais fácil para que a TV Câmara também funcione melhor. E esse nosso plenário Nadir Rossetti, ele nos dá o conforto necessário para que a gente possa passar aqui e poder apreciar, Alex, a tua palestra, desde já agradecendo muito, muito, que vai nos habilitar bastante.
Nós tivemos alguns encontros no ano passado, mas, acima de tudo, como o Bernardo bem explanou na sua exposição inicial, a nossa grande preocupação é que nós consigamos formar e fazer a nossa participação de gestores do seu negócio, né? Nós que já trabalhamos em muitos ramos, inclusive nessa parte de empreendedorismo, nós sabemos o quanto é necessária a qualificação. Então, nós aqui ousamos a dizer que estamos fazendo a nossa parte, não enquanto poder público, enquanto sociedade preocupada com o empreendedorismo. E a gente sabe que cada vez mais a qualificação, a formação e a ordenação das atividades é fundamental para que o negócio prospere. Então, eu quero agradecer enormemente a presença de todos. Nós procuramos, eu quero aqui agradecer ao Sebrae, um COF que nos proporcionou, porque nós aqui de Caxias do Sul, nós não podemos perder a nossa cultura, né? Nós temos que estar sempre reunidos à mesa. A mesa, ela acolhe e distensiona. Então, é desta forma que nós queremos possibilitar a qualificação de todos que puderam vir aqui essa noite. Muito, muito obrigado. Tenho a certeza que esse momento vai ser um momento marcante, porque nós queremos dar continuidade. Vocês vão ver que depois vai ter uma exposição dos módulos que nós queremos preparar as turmas para esse ano. E temos certeza que nós vamos dar nossa contribuição econômica para Caxias do Sul continuar no local que sempre esteve pujante e forte. Era isso. Muito obrigado pela presença de todos. Para a sua saudação, convidamos o presidente da Microempa, Tiago Fernando de Azevedo. Pessoal, boa noite a todos. Agradeço a presença de cada um de vocês. Algo que eu sempre comento é que hoje o que nós temos de mais precioso e mais escasso é o nosso tempo. Então, extremamente importante, né? Aproveito aqui também para agradecer os colegas aqui. O Luiz, parceirão aí, representando o Sicredi. O Tchepo, né? Secretaria de Desenvolvimento Econômico, aí, também parceiro. Dani Maino, né? Todo o suporte que foi dado. Edson da Rosa, aí, presidindo a nossa frente parlamentar, em nome do Edson também, todos os vereadores, né? Que participam da frente parlamentar. O Aldo, em nome do Sebrae, a Adri fez um trabalho ímpar, né? Junto com nós, Vini Valer. Então, pessoal, acho que já foi comentado bastante aqui sobre a importância desse projeto. É um projeto que eu diria assim único, que tem lá a iniciativa privada, andando lado a lado com o poder público, com o Sebrae, instituição financeira como o Sicredi, Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Então, assim, é algo que é para dar muito certo. Então, a gente trabalhou durante o ano passado, fizemos várias reuniões, vários ajustes. O objetivo é que todos os negócios, todas as pessoas que venham a empreender, que elas tenham êxito, né? Que elas tenham sucesso nos seus negócios. Então, muitas vezes, alguns negócios acabam não dando certo por falta de conhecimento. E esse projeto ele prevê exatamente para entregar esse conhecimento, né? É uma trilha onde a gente vai ter um conhecimento do todo, e quando a gente precisar se aprofundar em algo, a gente pode buscar um Sebrae, pode buscar uma Microempa. Então, o projeto prevê realmente isso, fazer com que a gente consiga sair e empreender e consiga ter um fortalecimento do nosso negócio, a questão da sustentabilidade e tudo mais. Então, o nosso objetivo é que ao longo desse ano, né, a gente vai rodar 5 turmas, é o que está previsto inicialmente, e o nosso sonho é que ao final desse ano essas 5 turmas sejam um sucesso e que a gente possa entregar para a nossa cidade esse projeto num formato de um programa, né, que ele se perpetue. Então, tem uma série de conexões, uma série de atrativos também que vai ser apresentado depois. Também aproveito aqui para agradecer ao Alex, aí, que vai compartilhar um pouquinho da sua trajetória e com certeza vai ser inspiradora para todos nós. Obrigado. Convidamos para o seu pronunciamento o coordenador de atendimento do Sebrae RS, Aldoir Bolzan de Moraes. Boa noite a todos. Quero cumprimentar aqui o Edson da Rosa. Obrigado pelas palavras, né, por essa liderança aí nesse projeto. Obrigado, Tiago. Trabalho muito bem feito frente à Microempa. Tchepo, na Secretaria de Desenvolvimento. Luiz,
na Sicredi Pioneira, nosso grande parceiro aí de vários projetos. Todos, né, que estão presentes aqui, como o Thiago falou, dedicando tempo para estar presente e vendo o que está sendo feito de coisas novas, né? Pelo Sebrae, eu deixo um abraço aqui do Gustavo, que está em viagem lá na Feira Expo Direto, mas sempre nos apoiou, né, incondicionalmente. A nossa gestora de políticas públicas, a Adriana, que está aqui, né, obrigado também por estar conduzindo aí toda a parte do projeto. Eu quero fazer uma fala bem breve, assim, de comentar apoio. Então, tudo que está ao alcance das entidades que aqui estão, né, que a gente possa levar o conhecimento para eles, e através do conhecimento eles possam ter a iniciativa própria deles, conforme o interesse que eles tiverem, de fazer com que as empresas deles possam ter êxito. E aí a nossa Caxias do Sul vai ter o êxito merecido e a gente vai mudar esse cenário de... Né, a estatística no Brasil ela é terrível. A pesquisa mostra que em cada 5 anos, mais da metade das empresas que abrem, elas fecham, né, por vários motivos. Os principais deles são por má administração do capital de giro, por desconhecimento do ramo e por uma série de outros fatores de gestão. E o nosso desafio aqui, Edson, é não deixar que as pessoas que abrem a sua empresa, que elas fechem por não ter o apoio em ajudar a fazer um fluxo de caixa, em ajudar a fazer um planejamento de vendas, em ajudar a fazer uma prospecção de mercado. Então, essas ações a gente pode fazer. E se a gente fizer isso, certamente eles vão buscar outras coisas, outras ações para prosperar o seu negócio e para a gente chegar ao final e dizer que a gente teve um êxito empreendedor na nossa cidade. Muito obrigado a todos. Convidamos para a sua saudação o secretário adjunto do Turismo e Desenvolvimento Econômico, Silvio Tiepo. Boa noite a todos. Olha só, cumprimento a todos na mesa, como todos já foram citados. Eu falo que hoje é um dia bem importante, porque o alinhamento entre o Executivo, a frente parlamentar, aqui presidida pelo vereador Edson da Rosa, trouxe uma coisa inédita, né? O protagonismo de todos, onde nós estamos unidos para desenvolver o microempreendedor. Nós capacitamos em 2025 2.400 pessoas, aqui está a Dani, tem parte da nossa equipe, e é uma luta nossa da Sala Empreendedora, Edson, de construir. E esse, Thiago, esse nosso empenho alinhado com o Executivo, com a Microempa, com o patrocínio do Sicredi, é algo inédito e inovador. E eu acredito que uma das melhores ações que nós vamos ter na Sala do Empreendedor, Edson, porque a iniciativa da Frente Parlamentar traz um olhar assim do Legislativo, com o poder do Legislativo, vereadores presentes, e dá um outro, fica mais robusto, um outro olhar da imprensa que nos assiste, dá um valor para nós, né, Dani? Nós lutamos o dia inteiro lá para sermos vistos, às vezes, né? Verdade. E o Edson da Rosa trouxe uma visibilidade para o nosso trabalho. Te agradeço muito, Edson. E eu queria parabenizar a todos que alinharam esse projeto, êxito, que nós tenhamos êxito, né? Muito êxito. E com certeza vamos ter, porque desde 2021, estou à frente da Sala Empreendedora há 5 anos, dia 12 de janeiro, eu tenho visto muitos olhinhos brilharem de saber gerir seu negócio. Que nem falou o nosso querido Aldo em relação à mortalidade. Nós temos que diminuir a mortalidade das empresas, porque elas estão realmente perecendo por falta de gestão. Gestão de precificação, de comunicação visual, de marketing de várias áreas de marketing, inclusive digital. Então, a gente está avançando, trazendo inovação. E eu acho que é um dos melhores programas que nós vamos executar, meu amigo Edson. E quero te parabenizar por isso e agradecer o empenho dos vereadores que estão na comissão, presidida por ti, e estaremos juntos para que a gente possa avançar, não só 5 turmas, né, Edson? Que possamos ter mais novidades neste perfil, neste método, neste programa novo que a gente está executando. Então, a minha fala é breve. Eu queria agradecer, em especial,
a todos os envolvidos e a presença de todos. Vamos lá, então, passamos para a palestra desta aula inaugural que abordará o tema de Lojinha de Grãos, a rede de franquias. O caminho do crescimento, com Alex Xavier, fundador da Tudo em Grãos. Creio que sim. E aí eu já vou apresentando, então. Empreendedor com forte atuação no setor de alimentação natural e franquias, Alex construiu na sua trajetória empresarial a partir de uma ideia simples, mas com grande potencial de mercado. Oferecer alimentos naturais de qualidade, com variedade e preço acessível, principalmente no formato a granel, permitindo ao consumidor comprar apenas a quantidade desejada. A história da empresa começou em 2014, quando Alex e sua esposa e sócia, Ana Carolina Bortolini, decidiram investir no segmento de produtos naturais, após identificarem a crescente busca por hábitos alimentares mais saudáveis no Brasil. Inspirados por modelos de lojas especializadas que conheceram em outras cidades, o casal decidiu implantar o conceito na Serra Gaúcha. A primeira loja da Tudo em Grãos foi inaugurada em 18 de junho de 2014, em Caxias do Sul, com um portfólio diversificado que incluía grãos, cereais, sementes, frutas secas, castanhas, farinhas especiais, chás, temperos e produtos funcionais. O diferencial da marca estava na experiência de compra e na proposta de incentivar uma alimentação equilibrada e consciente. Hoje, a Tudo em Grãos segue em processo contínuo de crescimento, levando o conceito de alimentação natural e saudável para cada vez mais consumidores e consolidando-se como uma das marcas dos segmentos originadas na Serra Gaúcha. Com vocês, Alex Xavier. Vocês não sabem, mas tem um banquinho aqui para os baixinhos como eu. Pode soltar o vídeo, depois eu começo. Ela é o batimento do nosso coração. O ar enchendo e esvaziando nossos pulmões. A meditação da manhã. Uma noite bem dormida. A água que bebemos, os alimentos que ingerimos, as pessoas que tocamos. Ela é o nosso pensar, entender e sentir. Ela é tudo o que há, tudo o que foi, tudo o que será. Convida a gente para dançar e segue um ritmo próprio. Ela sempre está lá, sorrindo pra gente. E tudo que ela quer é um sorriso de volta. A vida natural como deve ser. Tudo em Grãos, seu mercado natural. Muito bem, eu gosto de começar com esse vídeo porque ele mostra onde é que nós estamos e geralmente quando eu vou contar essa história eu volto 10 anos atrás, então eu gosto de mostrar como é que nós estamos hoje, mas o nosso principal papo não é sobre esse momento aqui, o nosso principal papo é como que a gente chegou aqui. Mas antes de mais nada eu quero cumprimentar a todos, né, a vocês empresários que tiraram tempo, provavelmente trabalharam o dia inteiro e estenderam a sua jornada para poder estar aqui com a gente essa noite, então obrigado e principalmente parabéns pela decisão. Ao ouvir agora que 8 mil CNPJs ou MEI ou empresários fecharam no ano passado, eu fico me pensando quantos deles dedicaram algum tempo para se desenvolver ou para buscar apoio, né, em algum momento, em diferentes possibilidades que a gente tem hoje. E quero aproveitar isso, inclusive, para parabenizar a iniciativa da Casa, né, com a união dos poderes aí para oferecer esse programa, e também as entidades aqui presentes, Sebrae, Microempa, e o próprio Sicredi também como um parceiro apoiador. Então, parabéns e obrigado novamente pela oportunidade de estar aqui, tá bom? E também não posso deixar de cumprimentar a minha esposa e a minha filha que estão aqui acompanhando hoje, tá bom? Sabem que hoje da manhã eu orei para que eu pudesse vir aqui fazer uma boa entrega para vocês. Eu mudei o mote da minha apresentação para que eu pudesse ser o mais assertivo para o momento de vocês, imaginando que talvez a maioria de vocês está no processo ainda um pouco mais inicial da jornada,
Então, ajustei toda a minha comunicação para poder fazer uma entrega mais assertiva nesse sentido. Muito bem. Eu tenho que ter 2 cuidados. O primeiro é falar no lugar certo aqui, o segundo é não cair do meu banquinho. Então, deixa eu só... Peraí. Aqui. Mas vou ficar melhor na filmagem se eu ficar mais alto assim, ó. Muito bem, gente. Falando um pouquinho do que o Alex faz hoje, eu geralmente me apresento muito por esse slide aí. Eu começo falando que eu sou um filho amado, né? Então, eu tenho uma tela de retorno aqui. Vou olhar para cá. Se eu olhar para cá, não é porque eu estou fugindo de vocês, é porque minha tela de retorno está aqui. Então, eu gosto de falar que eu sou um filho amado, um cristão. Também sou um marido e pai apaixonado, é a segunda coisa mais importante da minha vida. Sou sócio fundador da rede de franquias Tudo em Grãos. Tive a oportunidade, ano passado, de escrever um livro, em coautoria junto com outros empresários. Também sou diretor de um grupo de empresários aqui de Caxias que atua dentro do BNI. Se você não conhece, eu sugiro que você anote essa sigla e depois descubra o que é, um ambiente interessante para você conhecer. Também sou sócio de uma outra empresa que trabalha com locação por temporada, chamada The Father House, onde a gente prepara ambientes para que as pessoas possam, se quiserem, ter um encontro com Deus enquanto estão dentro de um Airbnb. Eu também tenho uma empresa que trabalha com modelagem de franquias, né? Então empresários muitas vezes querem franquear seu negócio, vêm conversar com a gente e a gente ajuda ele nesse processo. Também sou diretor comercial e de marketing da nossa primeira associação do segmento saudável. Isso é um fato inédito, a gente está lançando esse ano no Brasil isso. Então a Tudo em Grãos, junto com outras marcas relevantes do segmento saudável, está montando a primeira associação nacional do Canal Verde. E a gente está lá com uma cadeira representando uma marca aqui do Sul, modestamente pequena, mas que está participando desse evento. E também me considero um atleta amador de crossfit, há quase 10 anos me dedico a esse esporte, e também um meio maratonista, porque eu pensava que dava para ser maratonista, mas, como vocês podem ver, a minha estatura está muito mais para fazer força do que para ter velocidade. Então eu sigo me dedicando muito mais ao crossfit do que à corrida, mas também gostei muito da experiência. Mas eu poderia mudar toda essa apresentação simplesmente por essa foto. Para mim, isso aqui é o que importa, o resto acaba sendo acessório. Né? Acho que Deus é a base e a família da gente é o que justifica qualquer movimento que a gente venha fazer. E eu tenho certeza que é o principal motivador de vocês também. Né? Mas eu também gosto de me apresentar como esse cara aí. Ó. A IA não acertou 100%, porque eu comecei pela primeira imagem, que é do pedreiro aqui no canto. Vocês estão vendo que ali sou eu mais velho, né? Vocês estão vendo ali, tem um pedreiro ali no canto, no alto? Então, eu comecei com a IA, depois eu disse para a IA, me deixa um pouco mais jovem, porque senão o pessoal não vai entender, né? Mas a trajetória do Alex, gente, falar da Tudo em Grãos hoje, ela parece muito fácil, mas eu não posso falar da Tudo em Grãos se eu não falar desse cara aí. E foi nessa época que o meu amigo Edson me conheceu. Né? A gente se conheceu em meados de 2001. Naquela época, acreditem vocês, eu tinha um cabelo volumoso, usava um tupete com gel, que na época era o que tinha de melhor, assim, né? No estilo jovem, né? Então, esse tempo passou também. Mas a minha trajetória de empresário, ela começa por aí. E eu quero principalmente falar sobre isso para vocês essa noite. Né? Eu saí de casa com 11 anos, fugi de casa, na verdade, com 11 anos. E na minha época a gente podia ter carteira de trabalho com 14 anos. Então, desde lá eu trabalho. Eu acho que é uma coisa que a gente acabou perdendo ao longo do tempo, a oportunidade das pessoas trabalharem cedo. Minha opinião pessoal é que isso era bom. E eu comecei como entregador de jornal, então essas imagens estão aí, se referem às principais atividades que eu fiz. Mas eu trabalhei de entregador de jornal, de auxiliar de lanchonete, de entregador de material de construção, de office boy, que eu acho que nem existe mais essa função hoje, né, de office boy. Também trabalhei com informática, trabalhei com gesseiro, auxiliar de pedreiro, encanador, sou formado pelo Senai encanador, inclusive, várias atividades. Né? E se vocês me perguntassem assim, Alex, mas tudo isso, no que ajudou no empreendedorismo? 100%. E eu vou falar disso para vocês hoje. De como tudo isso aqui fez parte de uma caixinha de ferramentas que na vida, hoje em dia, volta e meia, eu vou lá, busco uma ferramentinha e digo, pá, essa aqui vai ser útil agora. E aí eu uso ela dentro do meu CNPJ. Muito bem. Então, falando um pouquinho de Tudo em Grãos, só para a gente poder se situar, né? Como que está esse negócio hoje. A Tudo em Grãos, ela nasce aqui em Caxias do Sul em 2013. Essa é uma empresa de porte familiar, eu posso chamar. Ela é fundada por mim e pela minha sócia, Ana Carolina. Inclusive, ela deve ter odiado esse nome de lojinha, de lojinha de grãos a uma rede de franquias. Mas a gente começou em 2013 porque a gente viu uma oportunidade lá na cidade dela, em Passo Fundo.
a gente visitou uma loja de grãos lá e se deu por conta que Caxias do Sul, em 2013, não tinha nada a granel parecido. E aí isso chamou muito a atenção nós, a gente entendeu que era um momento oportuno. E a gente, na época, era 2 CLTs trabalhando na mesma empresa. A Ana Carolina é nutricionista, então ela trabalhava dentro de um restaurante. E eu, naquela época, trabalhava na parte comercial dessa empresa. Então, eu ficava vendendo os contratos de alimentação. Quando a gente implantava um restaurante, as nutricionistas iam lá atender. Esse era o papel da Ana Carolina. No final de 2014, no final de 2013, a gente casou. E aí, no início de 2014, em junho de 2014, a gente abriu a primeira loja aqui em Caxias, que é na loja que fica na 18 com a vereadora Mário Pezzi. Ali foi a nossa primeira operação. A gente começou ali com uma loja de 47 metros quadrados. Hoje a gente usa a casa toda ali praticamente. Mas a gente começou num formato bem pequenininho. E de lá para cá, né, depois da primeira loja em 2014, a gente abriu a segunda já em março de 2015. E isso foi uma decisão importante também. Por quê? Porque quando a gente abriu o negócio, eu continuei trabalhando na Express, que era a empresa que eu trabalhava, com o Gilmar Gomes, e a Ana Carolina saiu e ficava cuidando da loja. Porque a renda familiar dependia basicamente do que a gente ganhava. Então, eu fiquei garantindo uma parte, ela foi para dentro da loja. E a gente foi trabalhando com a loja ela foi pegando tração, né, até que de forma um pouco rápida, porque como era uma novidade, a aceitação foi boa. As pessoas entravam na loja, se surpreendiam com o modelo, achavam muito bonito, não tinha nada parecido na época, né? E aí a gente sentiu que o negócio ia dar jeito. Mas quando a gente olhava para o lucro, para a última linha, a gente chegava à conclusão que era bom, mas não sustentava uma família ainda assim. E essa é uma das coisas que nós, empreendedores, a gente tem que ter cabeça fria para poder avaliar isso. Porque talvez muito desses 8 mil CNPJs que encerraram o ano passado foi porque escolheram um segmento que não dava o retorno do tamanho que a pessoa precisa. Porque tem negócio que é bom, mas ele é bom para uma pessoa. Para uma família, talvez ele não seja bom. E lá naquela época a gente identificou, a loja é boa, mas uma só não resolve o nosso caso. A gente precisa abrir a segunda. Então a gente segurou tudo que deu de lucro naqueles primeiros 6 meses, ali até fechar 2014, e em março de 2015 a gente abriu a segunda loja, que está na Avenida Rio Branco, ali na frente do shopping, é uma loja que está aberta até hoje, e é nessa loja, no sobrepiso, que fica a estrutura hoje da franqueadora. E no ano de 2015, uma prima da Ana, lá em Passo Fundo, ela queria ser nossa sócia. A gente disse que não queria sócio, mas a gente disse que queria abrir franquia. Porque quando a gente idealizou o negócio, a gente não imaginava que dava para virar franquia. A gente pensava assim, legal, de repente um dia dá para fazer isso. Mas não era um plano assim de executar tão rápido. Mas a gente teve preocupação com algumas coisas para fazer o negócio bem redondinho. Assim. Eu me lembro muito disso. Assim. A gente tomou a decisão, vamos fazer esse negócio bem bonitinho, bem redondinho, porque se der certo, é fácil de fazer ele crescer. Se der errado, a gente pelo menos tentou com o nosso melhor. Então, a gente se preocupou com o nome, que foi uma decisão importante. Afinal, Tudo em Grãos entrega exatamente o que a gente faz. E a gente se preocupou muito com a comunicação da marca. Então, quando nós começamos, aquele vermelhão que está ali atrás da marca, era a nossa cor principal. E ela destoava de tudo que tinha no mercado, porque loja de produtos naturais, nessa época, não sei se vocês lembram, mas era assim, branquinho, verdinho, as pessoas atendiam às vezes de jaleco até, para dar uma impressão de farmácia. Né? Então, se posicionava às vezes muito mais como farmácia do que como loja de produtos naturais. E a gente chegou vermelhão na parede, cores quentes assim. Então, as pessoas entravam na loja naquela época e falavam para nós, isso aqui é uma franquia? E a gente dizia, não, é uma loja, mas quem sabe um dia vai ser franquia. E a gente foi ouvindo tanto aquilo, que quando a prima da Ana pediu para ser sócia, a gente disse, bom, está na hora. Vamos usar ela como piloto e vamos fazer um modelo de franquia ali. E aí a gente inaugurou em setembro de 2015 a primeira franquia, dada essa oportunidade de fazer com uma pessoa da família lá. E de 2015 para cá, à medida que essa informação se espalhou aqui na Serra, né, por conta de ser um mercado ainda que estava muito disponível, as pessoas começaram a procurar nós e a gente começou a crescer aqui na Serra. Então crescemos Farroupilha, Bento, Barbosa, Garibaldi, Porto Alegre. A gente foi rapidamente se espalhando pelas cidades mais próximas, que era onde as pessoas vinham, conheciam o modelo de negócio e queriam levar para a sua cidade. E em 2023 a gente entende que a gente precisa tomar uma decisão um pouco mais estratégica, porque passado 10 anos praticamente da marca, a gente via que a marca já estava um pouco cansada, e a gente teve aí nesse meio, entre 2015 e 2023, a pandemia, né, gente? Então, a gente às vezes esquece que viveu isso, mas a gente viveu. E a Tudo em Grãos viveu 2 pandemias. Porque vocês devem estar se pensando assim, peraí, o Alex começou esse negócio casado com uma pessoa, mas ele está aqui com outra, que rolo é esse?
né? E esse é um capítulo da nossa história também. Eu e a Ana Carolina começamos como namorados, casamos. Ao final de 2018, a gente decide romper o casamento. E aí a gente passa um ano um pouco mais conturbado, que é o ano de 2019. Vem a pandemia, e para nós foi bom, porque acabou causando um afastamento, a gente tirou o foco disso. E passado a pandemia, a gente chegou à conclusão assim, olha, acho que a gente pode continuar juntos, né? A gente conseguiu separar bem as coisas, e a gente decidiu seguir junto no negócio. E estamos até hoje, somos bons amigos. Então, isso aconteceu lá e a gente passou por essas 2 pandemias. Na volta, quando começa a retomar todo o processo, o que nós enxergava, né? Naquela época ali eu já estava com cerca de uns 20 e poucos franqueados, e os franqueados todos sentiram esse impacto, assim, porque, bom, se separou o casal, né? Agora eles voltaram, mas ninguém sabia até onde ia, porque talvez se eu pedisse para vocês aqui, sem contar o final da história, quem acha que ia dar certo ou não ia dar certo, unanimemente todo mundo ia dizer que não ia dar certo, né? Então a gente foi contra a maré, então os franqueados também estavam com aquele sentimento. E depois, passado a pandemia, que foi assim desgastante para todos nós, a gente teve a boa sorte ainda de não precisar fechar, porque a gente era visto como supermercado, mas mesmo assim foi bem desgastante, reduziu muito o faturamento, equipe de férias, tudo aquilo que podia acontecer, né? E aí a gente entendeu que a gente precisava dar uma revitalizada na marca. Então, em 2023, a gente revitaliza Tudo em Grãos. Se vocês olharem entre a bolinha vermelha e a marca que está para cá, vocês vão ver que tem uma diferença de comunicação da marca, foi porque a gente reestilizou ela, a gente colocou um novo projeto da Tudo em Grãos no mercado, justamente para poder oxigenar ela e dar um up para ela poder sobreviver a mais 10 anos, né? Porque, eu não sei, tem alguém aqui que atua no varejo? Varejo com loja, assim, algum comércio pequeno? Não? Mas eu costumo dizer que o varejo é uma máquina de matar negócios, né? O varejo ele se movimenta muito rápido, e se a gente não está ligado no que está acontecendo no movimento, ele rapidamente, teu negócio fica desatualizado e a clientela simplesmente te abandona, né? Então tem que ter esse cuidado. E também está dentro do nosso ecossistema, gente, uma fábrica, uma pequena fábrica e distribuidora. Quem aqui já comprou mistura de bolo da Tudo em Grãos? Temos 2 clientes, pelo menos, 3 clientes pelo menos. Esse é um produto tradicional nosso, faz muito sucesso. Para vocês terem uma ideia, em dezembro a gente vendeu 3.000 bolos nas lojas, né? Então foram 25 lojas que venderam essa quantidade. Então é muito bolo, né? Se eu pedir para vocês quanto que alguém comprou mistura de bolo aqui pela última vez, vocês vão me dizer, Alex, nem sei, né? Então, mas é um produto muito tradicional nosso, ele nos acompanha já faz quase 10 anos, eu acho. E a gente tem uma fábrica, então, em Flores da Cunha, que prepara essas misturas de bolo, e lá eu tenho uma distribuidora também. Porque no nosso negócio, talvez muitos de vocês pensem que eu compro o produto e revendo para os franqueados. Mas, na verdade, não. Né? O nosso sistema tributário hoje, para alimentação, ele não favorece muito para fazer esse tipo de movimento. Então, o que a gente faz? Eu desenvolvo o fornecedor, o meu franqueado, a partir do momento que ele entra para a rede, ele acessa aquele fornecedor com a minha tabela de preço. Então, é isso que a gente faz. E ele compra direto do fornecedor, chega na loja dele. E só os produtos que eu coloco a marca Tudo em Grãos é que eu manipulo nessa fábrica ou na distribuidora, e aí esse sim eu mando para cada franqueado para poder abastecer as lojas. Então, essa é uma operação que a gente tem junto, mas que corresponde hoje, para vocês terem uma ideia, como ela atende todas as lojas de forma exclusiva, a franqueadora, né, que é um dos negócios, a gente tem uma rede de lojas, a gente tem a franqueadora, que é o meu negócio, e a gente tem a fábrica também, que é um dos negócios que está junto ali. Então, tanto franqueadora quanto fábrica juntos, a fábrica representa aí 50% praticamente do faturamento que a gente faz no grupo. Então, é uma representatividade significativa para nós. E só para a gente ter uma ideia, pode passar o próximo para mim? Só para a gente ter uma ideia hoje do tamanho da rede, gente, a gente está falando que agora em 2026, entre lojas operando e para inaugurar, a gente está com 30 operações. A Tudo em Grãos hoje ela está praticamente em 6 estados. Né? O nosso principal mercado é Sul e Sudeste, onde a gente quer se posicionar mais forte. Nosso faturamento no ano passado fechou 30 milhões. Quando eu estou falando isso aqui, gente, é rede, tá? Isso aqui não é faturamento, não é dinheiro que eu estou botando no bolso. Isso aí é faturamento da rede como um todo. Ou seja, a soma de todas as lojas mais a franqueadora e a fábrica, tá? Totaliza os 30 milhões. E a nossa taxa de sucesso, que eu acho que é um número bem interessante para franquias, é 98%. E esse é um indicador que, se um dia vocês forem investir em franquia, que por sinal eu recomendo, né? Porque a franquia está aqui, Microempa, Sebrae não vai me deixar mentir, né? A franquia ela é um modelo de negócio que já venceu várias etapas, ou seja, tem vários erros que você não comete mais a partir do momento que tem uma boa franquia na sua mão. E quando vocês forem olhar uma franquia, a primeira coisa que vocês têm que olhar é tempo médio de operação dessas lojas. Porque hoje aqui no Brasil, eu que estou dentro do segmento, a gente vê muitas marcas que têm 100, 200, 300, 1000 lojas.
Quando tu entra no detalhe e tu começa a ver qual é o tempo de vida dessas operações, tu descobre que é 2 anos e meio, 3 anos. Ou seja, tem loja abrindo e fechando a todo momento. Mas a promessa de venda é tão forte que tu está sempre com a curva alta, dizendo que tu tem várias operações, mas, na verdade, a rede é mais enxuta. E eu me orgulho muito da taxa de sucesso que nós temos, porque, apesar de em 10 anos a gente não crescer tanto, porque 30 lojas parece bastante, mas, na verdade, para o mercado de franquias é uma zona ainda cinzenta. Número bom para nós é acima de 50. E a minha meta pessoal é chegar em 100 franquias com a marca, porque tem espaço para isso, né? Então, a Tudo em Grãos, apesar de não ter crescido tanto, ela tem muita qualidade nos seus franqueados. Então, eu tenho lojas que já completaram 10 anos, 9 anos, 8 anos, 7 anos, 6 anos, porque a nossa taxa de sucesso ela é muito boa. A gente perpetua no mercado e vence muito essa curva, né, que a gente acabou de ouvir aqui de negócios fechando num curto espaço de tempo. Tá? Então, esse é o cenário geral que a gente se encontra hoje. Aqui tem a loja Conceito aqui de Caxias, só para vocês terem uma ideia, dessas 30 operações que eu falei para vocês, 4 estão em Caxias. Essas 4 lojas de Caxias são administradas pela minha sócia, Ana Carolina. Quando a gente separou, a gente organizou um pouquinho o patrimônio, então eu fiquei totalmente voltado para a franqueadora. A Ana Carolina tem as lojas de Caxias e me ajuda também na franqueadora. E essa é a nossa loja Conceito. Aqui está o projeto mais atualizado que nós temos. Se você não visitou ainda, e quando puder, vai, porque ali no Pio 10º, bem pertinho da igreja, sabe? Tem a rótula da igreja, tinha uma lotérica aqui na esquina, ali naquela esquina nós estamos. Essa loja tem o nosso conceito atualizado de negócio, que, modéstia à parte, eu acho um dos modelos mais bonitos do nosso segmento. Tá? As outras lojas de Caxias, elas estão todas no nosso modelo antigo. Pode passar a próxima. Então, fica aí o convite a todos. Essa loja tem um detalhe do piso que eu gosto muito, que quando a gente faz ela nesse modelo, a gente faz todo o piso acompanhando o movimento do mobiliário, então dá um requinte muito legal para o negócio. Pode passar. E atualmente, só para vocês terem uma ideia, ano passado a gente mexeu nisso. A gente hoje tem basicamente 3 modelos de franquia para oferecer para o mercado para venda. Um modelo modular, que é literalmente do tamanho de um container. Essa loja chega pronta na caçamba de um caminhão e ela é largada no pátio onde ela vai ser operada. Ela é uma loja para ser uma operação aberta, então em pátio de postos de combustíveis, grandes atacados, farmácias, estacionamentos, centros comerciais. Então, uma operação mais enxuta. É um perfil para micro franqueado, tá? Lembra que eu falei de negócio que é bom, mas ele não sustenta, às vezes, uma família? Esse é um negócio que é bom para um casal, uma família pequena. Porque ele tem um faturamento um pouquinho mais limitado, ele vai entregar resultado, mas ele é um negócio de micro franquia, ou seja, o faturamento um pouquinho menor. A minha loja tradicional, que é a loja que eu mais vendi a vida toda, e a loja Conceito, que é essa loja que a gente está trazendo agora para vender também esse modelo completo. Tá? E se a gente passar mais uma tela, só para vocês terem uma ideia um pouquinho, hoje são investimentos que vai de 190 mil a 399 mil. Então, conforme o tamanho da loja, esse investimento fica mais ou menos adequado. Isso aqui é investimento total, tá, gente? É o que a pessoa precisa investir para abrir a loja e sair vendendo. Tá? Tá tudo incluso, estoque, não tem pegadinha. Esse é o número geral que a pessoa precisa. E o faturamento, só para vocês terem uma ideia, hoje a maioria, vamos lá, praticamente todas as minhas lojas são a tradicional e meu faturamento médio é exatamente esse aí, 95 mil. Tá? Então, hoje eu estou em cidades de 13 mil habitantes, como Antônio Prado, e lá eu vendo 100 mil por mês. Garibaldi, Barbosa, 100 mil por mês cada uma. Farroupilha, 160 mil por mês. Então, assim, é uma operação que ela tem um potencial de gerar um faturamento bem interessante. Né? Já no modelo modular, a gente está estimando que ele vai ficar em torno de 60 mil de faturamento. E a loja Conceito, a ideia é posicionar ela para um público mais A e B, e com isso eu subo o faturamento dela. Hoje, meu faturamento máximo dentro da rede é 200 mil, mas tem potencial para fazer mais. Tá? Então, por isso que a gente está estimando nesses patamares. E a margem de lucro desse negócio que ele entrega, até para vocês terem um referencial, a minha média histórica, o que eu apuro com meus franqueados ano após ano, é uma média que vai de 12% a 18%. Eu tenho um franqueado que faz 20%, eu tenho um franqueado que não conseguiu fazer 10% ano passado. Mas a minha média, o que o negócio pode entregar de fato, é de 12% a 18%. Esse é o dinheiro que o cara está botando no bolso. Já pagou todas as despesas, pagou seus impostos, fez tudo, pagou a franqueadora, é o que ele está colocando no bolso como retorno. Tá? Então, só para vocês entenderem aí um panorama geral do negócio. E aí vocês estão se perguntando, então, tudo lindo, né, Alex? Tirando o cabelo que caiu, a separação, né? Baita case, podemos ir embora. Mas não, gente, não é. Agora que vai começar a palestra de verdade, porque até aqui eu estava atualizando vocês sobre quem é a marca, mas não foi tudo assim. Né? Não exatamente a vida do empreendedor, ela não é um mar de rosas, geralmente, né? Glória a Deus fosse. Não precisa ser difícil também, vamos combinar? Né? Vamos fazer um pacto aqui de empreendedorismo. Não precisa ser difícil, mas geralmente ele não é tão simples também, tá?
E aí, gente, tem uma reflexão que eu gosto muito de fazer, que quando a gente olha assim, não deu certo, tem muito deu errado dentro, tá? Então, a gente não pode se iludir, assim, principalmente nesse momento que a gente vive, onde a rede social está todo dia esfregando na nossa cara pessoas mais felizes, mais competentes, mais ricas, mais bonitas que a gente fica com a impressão de que o nosso negócio está errado, que a nossa vida está errada, que a nossa família está errada, que está tudo errado. Mas, na verdade, quando tem um case de sucesso por trás dele, às vezes tem muita coisa que deu errado, mas serviu de degrau para ir aprendendo e evoluindo ao longo do tempo. Então, é principalmente sobre isso que eu quero falar com vocês. E eu tomo a liberdade aqui de partir a minha apresentação principal em cima desse salmo aqui. E eu espero que eu possa dar a mesma revelação para vocês desse salmo que eu tive. Isso foi recente até, essa revelação desse salmo veio para mim aberta recentemente, e ele fala muito sobre empreendedorismo, sobre início de empreendedorismo, sobre cabeça de empreendedor, e eu quero compartilhar isso com vocês do fundo do meu coração. Então esse salmo diz para nós que você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. Dá para entender o conceito geral, né? Muito bem, agora nós vamos abrir ele para vocês aprofundar um pouquinho mais e espero que vocês possam ter a revelação. Primeira coisa que eu quero dizer para vocês, gente, é que essa época aqui também tinha fruto e também tinha trabalho, concordam comigo? Não é porque é só empreendedor que tem fruto e trabalho, não. Essa época aí tinha muito fruto e muito trabalho. Apesar de ser trabalhos muito simples e muitos braçais, né? Muitos deles foram, na época que o Edson me conheceu, eu já tinha a oportunidade de trabalhar no escritório de office boy, né? Mas foi o primeiro emprego administrativo que eu tive, foi naquela época, ali 2001, meados de 2001. Pode passar. Então, a primeira, para a gente poder falar desse salmo e poder ligar ele ao empreendedorismo, a gente tem que começar a pegar ele por partes. E aí eu quero convidar vocês a fazerem a reflexão aqui. O salmo está dizendo, você comerá. A primeira parte é você. Quem que vai comer do fruto do trabalho? É nós. É você. Não é o meu chefe, não é o seu chefe atual, não é seu sócio. Quem vai comer do fruto do seu trabalho é você. Possivelmente sua família coma junto, mas a decisão é sua, entendeu? Mas a gente tem que ter uma noção disso, gente. A responsabilidade do que a gente gera, seja como empreendedor dentro de um CNPJ hoje, né? Ou seja, eu trabalhei a maior parte da minha vida, eu não falei para vocês, não falei especificamente isso, mas eu tenho 43 anos, eu empreendo há 11, todos os restos foi trabalhando para alguém. E esse trabalhar para alguém foi que me deu capacidade, talvez, para ser tão assertivo dentro de um CNPJ. E esse é o ponto. Porque vocês estão vendo aqui um CNPJ se apresentar? Não, né? Quem está se apresentando aqui é um CPF, que representa um CNPJ. Então a gente não pode perder isso de vista. A responsabilidade é nossa. Quem faz por nós somos nós. Não é o nosso chefe, não é o poder público, não é o banco que me dá a linha de crédito. Quem faz por nós somos nós mesmos. Então a primeira coisa desse salmo que a gente precisa refletir é quem vai comer do fruto do meu trabalho. Eu vou comer do fruto do meu trabalho. E o segundo trecho ele fala sobre comer. O que o salmo está querendo dizer para nós com comer? Ele não está dizendo que a gente vai utilizar, ele não está dizendo que a gente vai usar como ferramenta. Ele está dizendo que aquilo que a gente faz vai nutrir a gente. Vai dar força, vai dar ânimo, vai dar potência. É o alimento. E isso revela muito para nós. Porque ele está dizendo que você comerá, ou seja, você vai ter que engolir aquilo que você faz. Você vai ter que botar para dentro aquilo que você faz. Seja numa empresa, ou seja como empregado trabalhando hoje para alguém. Então, vamos começar enxergando essas duas coisas. A responsabilidade e o papel daquilo que a gente gera no nosso trabalho. Pode passar. Isso acabei comentando antes para vocês, né? Não existe CNPJ sem um CPF, mas um bom CPF ele pode existir dentro de um CNPJ. Pode passar para a próxima. E continuando analisando o Salmo, ele está dizendo para nós que a gente vai comer do fruto. Comer fruto é bom? É bom? Minha esposa odeia banana. Quem gosta de banana? Maioria, né? Eu também. Mas ela não gosta de banana. Então vocês pensem o seguinte, se o fruto do trabalho da minha esposa for banana, ela vai ser feliz? Talvez vocês sejam. Ela não vai ser feliz. Então quando o Salmo está dizendo para nós que nós vamos comer do fruto, o fruto em si ele é bom. Mas talvez o fruto que a gente está comendo hoje não é o mais saboroso. Talvez o fruto que a gente está comendo não é aquele que a gente gostaria. E esse fruto que a gente está comendo, será que ele é doce? Será que ele é azedo? Porque tem frutos doces e azedos, concorda comigo? Uma laranja pode ser bem azeda. Tem gente que gosta. E tem a doce, a laranja do céu, que é a minha preferida. Entendeu? Então,
E outra, ele é fácil de comer, porque coco também é fruto. Mas é fácil comer um coco? Não, uma fruta dura, você tem que bater, você tem que partir, você tem que tomar o líquido para depois... Ou seja, tem diferentes tipos de fruto que a gente pode comer do nosso trabalho. Então, a gente como empreendedor, eu dentro da Tudo em Grãos, por exemplo, o meu negócio principal é vender produtos saudáveis para as pessoas. Mas, daqui a pouco, eu poderia fazer da loja um grande empório, na verdade. E ter produtos saudáveis, mas vender lá pão, salame, queijo. Poderia ou não poderia? Poderia. Mas qual é o fruto que eu quero? Qual é o fruto que eu quero gerar desse trabalho? O que eu quero entregar para as pessoas ali dentro? Então, isso para nós empreendedores também é uma coisa que a gente precisa fazer. O que eu estou fazendo, o fruto disso é bom? Alex, mas e se não for bom, o que eu faço? Troca. Troca. Planta outro fruto, no outro terreno. Busca um outro lugar, mas o seu fruto tem que ser saboroso. Tem que ser um fruto que prospera, que dá bastante na árvore, para que você possa ter retorno disso. Você não pode ser um desses 8.000 CNPJs que fechou, talvez porque o negócio não dava fruto suficiente para você, ou porque o fruto não era bom para você. Então, para vocês, talvez... Quantos aqui são microempreendedores meia, assim, bem na fase inicial? E o restante já está numa fase mais evoluída ou ainda não empreende? Quem não empreende, só para entender. Não, a maioria empreende, então. Então, a maioria de vocês está na fase inicial. E na fase inicial, gente, é a fase onde a gente fica analisando essas coisas. Será que eu estou no caminho certo? Será que isso aqui dá o retorno que eu quero? Eu sou feliz nesse lugar, que nós já vamos falar disso. E a outra parte que ele fala é do seu trabalho. Você vai comer do fruto do seu trabalho. Ou seja, é o seu trabalho. Não é o trabalho da empresa que você trabalha hoje. Não é do seu sonho, porque tem muito disso, o empreendedor adora sonhar. Então, às vezes, a gente fica sonhando com o trabalho perfeito, com a empresa perfeita, que é totalmente incompatível com o mundo real, com a demanda de mercado, com aquilo que paga o valor que a gente precisa. O nosso sonho está num lugar e a realidade do mercado está em outro. E a gente fica aqui sonhando, achando que dá para fazer. E aí a gente se aventura, e aí a gente quebra, porque não dá para fazer. Então, é do fruto do seu trabalho. E se você hoje, talvez, é ainda um CPF trabalhando para um CNPJ, continua sendo do fruto do seu trabalho. Não importa o que a sua empresa faz. O fruto do seu trabalho lá dentro é o salário que você ganha. É a remuneração, é o que você aprende. Antes de eu abrir a Tudo em Grãos, eu passei 8 anos trabalhando com o Gilmar Gomes, que é um empresário de restaurantes empresariais. E eu vou dizer para vocês, foi o melhor MBA que eu poderia ter feito na vida. Foi trabalhar com esse cara. Por quê? Porque quando eu fui abrir a Tudo em Grãos, muitas das coisas que eu tinha que saber para abrir um negócio, eu já sabia. Se eu não soubesse, eu deveria ter procurado o Sebrae para me capacitar. Mas eu já sabia. Por quê? Porque eu aprendi do lado de um cara, no dia a dia, como que ele fazia, como é que você resolvia as pequenas coisas, como é que você administrava uma empresa. A maioria dos termos que a gente começa a escutar e não entende, fluxo de caixa, DRE, balanço patrimonial, investimento, taxa Selic, inflação, eu já dominava o básico disso. Ou seja, eu era um ótimo generalista. Eu tinha uma noção de tudo, aquele tudo já me dava condições de caminhar em direção ao que eu precisava e, principalmente, gente, a depender muito pouco dos outros. Porque o momento que a gente vive também é um momento que tem gente vendendo consultoria de tudo. De tudo. Na rede social, a gente descobre que a gente não sabe dormir, a gente não sabe comer, a gente não sabe administrar a nossa família, a gente não sabe empreender, a gente não sabe nem se vestir. Não é verdade? Porque está todo mundo ensinando para a gente que está errado. Então, quanto mais repertório a gente tiver, quanto mais ferramenta tiver na mochila, menos vulnerável a gente fica a esse tipo de apelo. E aí você não vai ficar clicando em campanha para descobrir como empreender fácil e rápido. Que é outra ilusão que a gente tem, que dá para fazer tudo de forma fácil e rápido. Então, o nosso sonho é uma coisa, mas o que dá para fazer, o fruto do nosso trabalho, é outra. E entendam, é do seu trabalho. É do seu, é do que você faz, do que você gera. E pode passar? E principalmente, será que pulou uma tela? Só volta uma para mim. Não, tá certo, vai. E o outro ponto é esse, e será feliz. Esse é um ponto fundamental, gente. A IA, quando eu pedi para ela criar minhas imagens lá do passado trabalhando, eu não sei porquê, ela tomou a decisão de fazer todas elas sorrindo. Mas eu era exatamente aquele cara lá. O Edson me conhece desde aquela época, eu não sei se ele lembra. Mas eu sempre fui um cara feliz. Sempre, sempre, sempre. E não era porque a vida foi fácil. Talvez era porque a vida era difícil. Eu saí de casa com 11 anos, rejeitado do pai.
Eu fiquei uma semana fugido, foram me achar uma semana depois. Quando eu voltei para casa, ele não queria mais que eu voltasse e eu fui morar com uma família muito pobre. A gente passou muito tempo comendo arroz com ketchup na época que eu trabalhava de auxiliar da lancheria. A gente chegou ao ponto de entrar numa plantação de milho à noite para roubar os milhos e cozinhar num fogo de chão, na casa onde a gente morava, num porão de chão batido, para a gente poder ter o que comer. Eu me lembro como se fosse hoje isso. A gente passou até a meia-noite acordado, com fome, ninguém conseguia dormir, a gente tomou a decisão de roubar milho, cozinhar milho durante a madrugada, a gente conseguiu comer quando estava o dia amanhecendo. Mas ainda assim eu era feliz. Talvez por conta de ver que, cara, as dificuldades vão passando. Então, esse é um outro fator, gente, que nós como empreendedores tem que funcionar. Não é só sobre lucro. A gente tem que ser feliz no que a gente faz. Seja como um empregado de alguém, seja com o nosso empreendimento. E se a gente não for feliz, por que não estamos sendo felizes? Essa é a pergunta que vocês têm que fazer. Porque se você estiver feliz num negócio que remunera pouco, você fica, você persiste. Agora, se você estiver triste, se você estiver chateado, não estiver sendo confortável num lugar que te remunera bem, podem apostar comigo, em algum momento você chuta o balde desse lugar. Você chuta o balde. Não há quem persista num ambiente onde não é feliz, onde não te respeitam, onde tu não tem o mínimo. Agora, um lugar que te remunera não tão bem, mas o clima é ótimo, as pessoas são legais, tu se sente feliz, tu está útil, ele só prospera. Então esse é um ponto para enfiar na nossa cabeça. Não é só sobre lucro, não é sobre ter sucesso. Isso aqui tem que acontecer, tá? Tem que ser feliz. Pode passar? E se você for feliz, porque percebam a ordem, o Salmo fala que primeiro você será feliz e depois você será próspero. Na Bíblia, nada é escrito por acaso e nem a ordem é por acaso. Se feliz vem antes de próspero, tem uma chave aí, uma revelação para você. Se você não for feliz, você não vai ser próspero. Agora, a partir do momento que você se sentir feliz e produtivo, aí você tem condições de ser próspero. E uma outra coisa que você precisa entender com ser próspero, se você der um Google agora, ou se você pedir para o ChatGPT qual é a tradução de próspero, você vai ver que ele vai te dizer exatamente aquilo ali. Ó. Em resumo, ele vai te dizer que se desenvolve e progride, que melhora, há prosperidade, abundância, fartura, que obteve sucesso e êxito, bem-sucedido. Depois disso, ele vai botar que gera riqueza. Não é à toa que ele traz toda essa tradução para depois complementar com a riqueza financeira. Ser próspero, gente, é a gente poder prosperar dentro daquilo que a gente faz. E aqui fala também de se desenvolver, e esse é o nosso papel como empreendedores. Se desenvolver. A gente está se desafiando cada vez mais. A gente está buscando, a gente participar de um programa como esse. Vocês têm a chance de ter conhecimento, acesso a conhecimento sem custo aqui. A gente muitas vezes critica o sistema público de forma geral do nosso país, porque ele não favorece a nós, microempreendedores, de forma geral. Mas quando tem as oportunidades para a gente ter acesso a desenvolvimento, muitas vezes a gente não aproveita. Essa sala era para ter 80 pessoas, até onde eu sei. Por que não tem todos aqui? Porque teve alguém que se inscreveu e desistiu, entendeu que não valia a pena. Mas talvez é esse mesmo empreendedor que não é feliz, não é próspero, e que ele vai cair no índice, tomara que não, glória a Deus que não. Mas talvez ele caia no índice do ano que vem aqui, de quando falarem quantos CNPJs foram fechados. Então não importa qual é o caminho que você vai buscar, mas você precisa de bons conselheiros. Seja Sebrae, Microempa, entidades, programas como esse. Você precisa, porque a gente não sabe tudo. A gente não sabe tudo. Eu demorei 10 anos para descobrir que boa parte do meu negócio eu não entendia fazer. Porque eu venho de uma origem muito humilde. Eu sabia uma parte. Quando o jogo mudou, eu descobri que eu era um total ignorante na fase nova do meu negócio. Total ignorante. Então a gente está sempre aprendendo. Tá? Então gravem isso. Feliz e próspero. Tá? Não esqueçam desse Salmo 128. Espero que vocês levem no coração de vocês. Que vocês comerão do fruto do seu trabalho e serão felizes e prósperos. Pode passar. Esse aí era o comentário que eu falei, que a IA me fez sorrindo em todas, né? Mesmo naquela mais velhinho ali. Eu não era tão assim, tá? E eu nunca usei boné, mas né, como a IA criou criativamente, eu deixei rolar. Mas muito bem. E outra coisa, gente, que a gente tem que entender é isso aqui, ó. O Sêneca, que é um filósofo, ele fala pra gente que sorte, toda vez que você olha para alguém e você diz que aquela pessoa teve sorte, provavelmente a sorte dele foi isso aí, ó. Esse cara estava preparado para quando apareceu a oportunidade. Por que vocês acham que a Tudo em Grãos deu certo? Vocês acham que eu sou muito bom? A minha formação é tecnólogo em contabilidade. O tecnólogo é o cara que não é bacharel, é o cara que fez o curso pequenininho aquele. E depois eu fiz um MBA em marketing. Essa é a minha formação.
Minhas notas na escola eram todas perto de 7, ou seja, no limite. Eu era aquele cara que sentava no fundo, conversava muito, mas na prova me salvava. O professor adorava esse tipo de gente, né? Então, assim, minha formação não é o que me defendia. O que me defendeu foi... Eu tive um repertório de vida que construiu muitas ferramentas para mim, e eu falo muito sobre isso. Inclusive, quando eu falei para vocês que eu escrevi um capítulo de um livro, é sobre isso, é sobre repertório criativo, eu gosto de chamar disso. Porque repertório, em algum momento, se torna criatividade. Criatividade pode ser para qualquer coisa. Então, a preparação que a vida me deu, apesar de dura, quando eu precisei para empreender, me foi muito útil. Porque eu sabia várias coisas. Então, eu estava preparado quando apareceu a oportunidade. O que era a oportunidade? 2013, Caxias do Sul com nenhuma loja de produtos naturais. A gente tinha um pouquinho de reserva financeira, a família da Ana apoiou para nós conseguir colocar a loja. Era a oportunidade. Não era um cara muito bem preparado. Nós tinha zero experiência. A Ana Carolina nunca empreendeu também, não. Trabalhou a vida inteira de nutri dentro do restaurante. Ela tinha 20 e poucos anos naquela época. Preparação e oportunidade. Muitos de vocês, pode acontecer com vocês, de vocês terem uma grande ideia no segmento que vocês estão querendo empreender, de vocês verem uma oportunidade e, às vezes, por medo, por insegurança, por não se preparar, talvez, vocês vão perder essa oportunidade. Ou para fazer sociedade com alguém, ou para botar o seu produto ou o seu serviço dentro de uma loja, ou em parceria com outro profissional. Então, preparação, gente. Preparação. Vocês precisam estar prontos para jogar o jogo que vocês vão jogar. Pode passar. Lembra que eu falei para vocês que passou 10 anos e eu descobri que eu não sabia mais como ir para frente no meu negócio? Esse foi o nó que deu na minha cabeça entre 22 e 23. Porque o que eu fiz aí? Vocês estão vendo que está escrito ali que eu busquei um sócio estratégico? Eu não sabia como é que eu ia fazer essa empresa crescer, eu estava voltando de uma separação. Apesar de eu contar que a gente sobreviveu, vocês acham que foi fácil? Nem um pouco. Voltando de uma pandemia, ou seja, eu não sabia o que fazer, eu sabia que a empresa precisava prosperar e crescer. Então, em 2023, eu tive que ter humildade para dizer assim, e falei para a Ana Carolina, Ana, acho que a gente fez muito bem a caminhada até aqui, mas daqui para frente, não sei o que fazer, literalmente. Não sei como fazer crescer essa rede, não sei como é que faz para crescer uma rede de franquia. E vou dizer, burro eu, né? Porque se eu tivesse dado um Google, se eu tivesse pesquisado no YouTube, com a quantidade de informação que já tinha, eu poderia ter aprendido tudo online, que é a oportunidade que a gente tem, vocês e eu, porque eu continuo tendo que aprender coisas. Mas hoje, qualquer um de vocês, se vocês forem pesquisar pelo tema de negócio de vocês, principalmente agora com a IA, com o chat GPT, gente, é absurdo o que ela faz, absurdo. E eu estou falando do básico, tá? De você entrar lá e fazer uma pergunta como você faria para um amigo, assim, ó. Como inovar na escova de cabelo? Pá, veio um monte de resposta lá. Como inovar juntando tijolo, fazendo muro de tijolo? Vai aparecer lá. É incrível. Porque condensa tudo que tem de educação no mundo numa resposta sintetizada por uma inteligência que reúne isso e te entrega uma resposta formatada. Então, assim, o acesso que a gente tem hoje de informação é muito grande. E pasmem, gente, eu estou falando de nem 4 anos atrás eu não tinha essa noção. Não usava. Literalmente não usava. Mas aí qual foi o caminho que a gente fez? Eu acabei conhecendo o empresário, convidei ele para entrar no nosso negócio, ser sócio, para que ele pudesse fazer esse movimento com a gente e nos ensinar qual era o caminho. Foi bom? Foi bom. Precisava? Provavelmente não. Mas faltava o quê? Preparação. Faltava preparação. Eu não estava preparado para jogar a nova regra. Pode passar. Então, o grande ponto é esse aqui. Preparação. Pode passar. E aí, tem 2 coisas que a gente precisa entender aqui. Que nós, empreendedores, a gente vai correr risco. Nosso jogo não tem como fazer muito seguro. E eu sei que o Sebrae, inclusive, quando vocês forem se aconselhar com o Sebrae vai trazer uma série de ferramentas e processos para vocês avaliarem e criar. E lá pelas tantas, vocês que são empreendedores, vocês vão olhar para tudo aquilo assim, vocês, é muita coisa. Eu vou na força do braço, vocês vão dizer. Mas o risco que a gente corre, ele tem que ser calculado. Por quê? Porque talvez muitos de vocês, assim como eu, se você errar, você erra, sua família vai junto. Ou seja, o peso do seu erro é muito grande. O peso do seu erro é muito grande. Então, correr risco faz parte do jogo e vocês precisam ter a cabeça aberta para isso. Agora, vocês têm que saber qual é o tamanho do risco que vocês estão tomando e, principalmente, se der errado, qual é o tamanho da minha consequência. Que esse é um fator importantíssimo para estar na mente de nós empresários. Se eu errar, quanto que eu erro, qual é o tamanho do prejuízo que eu levo? Porque coragem é uma coisa,
tolice é outra. E eu já vou mostrar para vocês um case de quanto eu fui tolo. Tá? Pode passar. Aqui eu vou abrir um parênteses para mostrar para vocês que mesmo fazendo uma caminhada num negócio que deu muito certo, eu cometi um erro quase que fatal. Entre tudo que estava acontecendo, separação e pandemia, quando eu volto e eu entendo que a gente pode continuar com a Tudo em Grãos, o que o ego de um homem separado faz? Faz eu pensar o seguinte, cara, eu vou criar um plano B para mim. Não sei até quando eu quero ficar nesse negócio aqui. E aí eu fui investir num negócio que eu não tinha conhecimento. Mas, naquele momento o ego falou alto e eu pensei assim, não, fiz a Tudo em Grãos, faço qualquer outra coisa. E aí, meus amigos, é uma outra coisa que eu espero que vocês não precisem descobrir na prática, mas se você sabe jogar muito bem futebol, basquete não é a mesma coisa, vôlei não é a mesma coisa. Muda as regras do jogo, muda a preparação física, muda tudo. E eu, entre 22, 23 e 24, eu gastei toda a economia que eu tinha investindo numa outra empresa, num outro segmento que eu não tinha conhecimento nenhum. E dentro de 2 anos e meio eu estava mais quebrado do que vocês possam imaginar. Todo o meu investimento tinha ido embora e eu caí nessa estatística aqui. Foi tudo embora, gente. Foi tudo embora. Correu tudo. 3 CNPJs, todos por água abaixo, o dinheiro todo foi fora. Deu para salvar, deu para honrar as contas, mas assim, fomos ao limite do limite, assim, ó, literalmente. E aí vocês vão pedir, tá, Alex, mas como assim que aconteceu, cara? Tu já estava na Tudo em Grãos, tu... Hoje eu vejo que, provavelmente, um pouco por ego, ou seja, eu subestimei o risco que eu estava assumindo, e isso que eu estou falando para vocês é para vocês, mas é para mim, tá? Toda vez que eu escrevo slide para fazer a apresentação, eu estou falando muito mais comigo, às vezes, do que com vocês. Que é para eu ouvir e se entra na minha cabeça. Se eu tivesse procurado, talvez, o Sebrae, ou tivesse procurado a Microempa, e tivesse pedido assim, cara, o que tu tem desse segmento aqui dentro que tu pode me contar? Talvez vocês possam fazer isso. Vocês podem olhar para o seu segmento e conversar com quem já está no caminho. Dizer, cara, me fala desse segmento. Porque tem gente que vai abrir o peito para vocês, tem muita gente boa disposta a compartilhar hoje em dia. Tem gente ruim também, que não quer contar, que acha que contar a sua trajetória vai te dar alguma vantagem. Mas a maioria das pessoas é bem intencionada. Então, naquela época eu deveria ter feito isso, deveria ter sentado com pessoas que já atuavam naquele segmento e pedido aconselhamento. Mas talvez por ego, por ignorância, eu peguei, segui no modo bruto, confiei nas pessoas que estavam ali, que teoricamente eram pessoas bem qualificadas, mas todas elas no conjunto erraram e a gente quebrou. Só que naquele jogo, gente, que eu estava jogando, eu era o mais fraco da mesa. Sabe quando quem gosta de jogar um baralhinho aqui de vez em quando? Os guri aqui estão mais fortes. Mas às vezes você vai jogar um baralhinho, você faz uma aposta lá. E aí você dá um all-in, como se diz no poker, né? Você bota todas as suas fichas numa jogada. E esse foi o Alex. Faceiro numa mesa, mas eu era o mais pequenininho, não só de tamanho, mas também de capacidade financeira. E naquele jogo, quando deu ruim para todo mundo, para alguns foi só ruim, para mim foi péssimo. Coloquei minha família em risco. Levei o patamar da minha família a um patamar quase de voltar toda a minha vida para a CLT. Foi literalmente assim. E eu estou abrindo o peito aqui para vocês, porque talvez é esse tipo de coisa que vai entrar na sua cabeça e vai evitar que você cometa um erro muito parecido. Não é eu falar dos números da Tudo em Grãos que são bonitos aqui. Tá bom? Pode passar. Então faltou exatamente isso, gente. Esse erro que eu cometi nesse outro segmento foi falta de preparação. Total falta de preparação. E outra coisa que a gente empreendedor tem que trazer para nós, gente. Se você der errado no seu trabalho, se você der errado na sua empresa, não importa qual era o ambiente, não importa as pessoas envolvidas. Traga o erro para você. Assuma o seu erro. Porque nesse negócio aí que deu muito errado, eu tinha sócios. Mas eu permiti que tudo acontecesse do jeito que aconteceu. E a nossa permissão é que dá margem para que as coisas aconteçam. Não importa se seu funcionário lhe traiu, não importa se seu sócio lhe traiu, não importa se mudou a legislação, não importa se mudou o segmento. Traga para você a responsabilidade. Você tinha plenas condições de enxergar e não enxergou. Talvez porque não deu tempo, talvez porque não quis. Então traga para você. Sabe por quê, gente? Porque uma coisa a vida ensina. Quando você traz a solução para si, quando você traz o problema para si, você traz consigo a solução. Se eu digo que o Edson tem um problema, como é que eu vou resolver o problema do Edson? Ele que tem que resolver. Agora, se eu digo que eu tenho um problema, a solução está comigo. E isso dá uma clareza mental muito grande de como a gente trata aquilo dali para frente. Então, tenham em mente isso, tá? Independente, porque às vezes o empreendedor ele chora muito. Ah, porque minha equipe, porque o segmento...
Meu amigo, você está permitindo tudo. Permitindo tudo. E eu vejo isso com meus franqueados, tá? Tem franqueado que não conseguiu ter aquele lucro bom que eu falei para vocês ali. Aí eu vou ver a operação dele, o cara não realizou todas as campanhas no ano que eu propus para ele, o cara teve uma alta rotatividade de pessoas, entendeu? Eu dou uma dica para ele de como operar, ele não segue. Mas aí no final do ano, quando o resultado não vem, ele vem reclamar da minha metodologia. Aí eu vou dizer para ele, cara, tu fez tudo. Porque tem loja que faz tudo, mesmo aquilo que não gosta, e esse cara tem resultado. Aí o cara que quer inventar, quer ser mais empreendedor do que franqueado, muitas vezes erra. Por quê? Porque comprou um método, não segue o método. E esse é outro mal de nós, empreendedores brasileiros. A gente é muito criativo. A gente pega uma receita que já está pronta, a gente quer enfeitar, quer botar um ingrediente a mais, quer dar o nosso toque brasileiro. E muitas vezes desanda a receita ali no caminhar. Né? Pode passar. Eu nem sei quanto tempo eu estou aqui, eu me empolgo e vou falando. E na Tudo em Grãos, gente, acho que voltando para a história da Tudo em Grãos, isso aqui é outra coisa que eu falei para vocês. Né? Uma oportunidade é boa, mas a oportunidade no tempo certo, ela faz a gente distorcer o tempo. Então, só recapitulando Tudo em Grãos. Abrimos, pode passar o slide. A gente abriu no tempo certo essa empresa? Abriu, golaço. Era o ano, era o momento, não tenho dúvida. Agora, nós fizemos a expansão no momento certo? Não, né, gente? Eu demorei 10 anos para fazer 30 lojas. Vocês acham que não dava para ter feito mais rápido? Dava. Mas pergunta se o Alex tinha noção, naquela época, que dava para fazer tráfego digital, porque já tinha naquela época, tá? Se dava para pegar uma empresa para vender franquia para nós, pergunta se eu tinha noção disso. Eu estava vislumbrado, eu estava maravilhado com aquilo que já estava acontecendo. Ou seja, eu acertei na primeira e errei na segunda. Por quê? Porque se eu acelero, gente, em 2015, 16 e 17, hoje eu tinha mais de 100 operações, eu era um dos líderes do mercado. Isso não é arrogância, isso é métrica de mercado. Considerando que eu sou bom operador de franquia, se eu tivesse expandido no momento certo, teoricamente, eu podia ser uma das maiores redes do Brasil hoje. Mas eu não enxergava aquilo. Falta de preparação. Não enxergava aquilo. Fiquei vislumbrado com o que já tinha de bom. Esse é outro erro do empreendedor. É ver o negócio redondinho, ficar maravilhado e tirar o pé. Tá bom assim. Eu canso de ver empresário me dizer assim, Alex, eu não quero crescer, eu quero ficar desse tamanho. O Gilmar Gomes dizia uma frase, eu sempre falo essa frase. Não existe negócio andando em linha reta, gente. Não existe. Você disse o seu negócio, meu negócio está estabilizado. Não, ele está caindo, você não percebeu. Tá? O negócio ele nunca anda em linha reta. Ou você bota um pouco de força para ele ficar subindo a todo momento, ou você admite que ele vai recuar. Inevitavelmente ele vai recuar. A inflação te come, só a inflação. Se você manter a mesma carteira de clientes, tudo, só a inflação já vai te derrubar ano após ano. Então, assim, não existe linha reta. Tá? E naquela época ali a gente perdeu o time. Então, assim, hoje vocês viram, né? Eu estou com o sonho de fazer 100 franquias. Dá para fazer ainda? Dá para fazer. Só que o jogo é totalmente outro, né? Muito mais caro, muito mais concorrentes no mercado. O jogo é totalmente outro. Então, assim, o meu esforço que eu vou ter que fazer agora é muito maior. Eu tenho que ficar me reinventando para ser uma novidade novamente no mercado. Então, não percam isso, gente. Talvez o negócio de vocês já está redondinho, está legal. Se tiver que crescer, se for o momento de crescer, se preparem e cresçam. Façam o que tem que fazer no tempo adequado. Porque o tempo passa e a gente perde. Pode passar. Mas a gente teve um segundo acerto que foi abrir franquia no tempo certo. Abrimos o negócio no momento certo e no segundo ano viramos franquia. Golaço. Foi um acerto na nossa jornada. E outra coisa, não pensem que franquia é o único modelo para você crescer, tá? Eu sou defendedor do método porque deu certo para nós. O modelo de franquia é o único modelo no Brasil que tem uma legislação que protege esse regimento comercial entre ambas as partes. Se você optar por licenciamento, você já fica num modelo de contrato, né? Ou seja, um acordo entre as partes. Se você for crescer por filial, já é outra configuração. Todas dão certo. Basta entender o tamanho do seu negócio, a configuração do seu negócio, o quanto ele gera de resultado. Porque quando eu falo de franquia, eu estou dizendo o quê? Que o meu negócio gera um lucro tal que eu posso pegar uma parte para mim e o meu franqueado ainda fica feliz, porque eu não entrego a minha marca de graça para esse cara me paga royalties todo mês. Mas o royalties que ele me paga não impede dele ter sucesso. Quando eu digo que ele tem de 12% a 18% de lucro, é porque ele já me pagou e isso é o que ele botou no bolso. E eu estou dentro da média de mercado. Então dá para crescer com franquia. Daria para crescer com filiais, Alex, como foi em Caxias? Daria. Só que tem que ter um caminhão de dinheiro, né, gente? Faça aquela conta ali. Eu, para abrir uma loja, gasto a mesma coisa que está ali. 299. Aí, cara, para fazer 100 lojas, quanto vai de dinheiro? Quanto tempo leva para capital de giro?
Se for muito rico, funciona. Se não for muito rico, tu precisa fazer o quê? Cara, sistema de franquia, vem várias pessoas com o dinheiro e a gente cresce rapidamente. Mas não fiquem com a ideia de que só o modelo de franquia funciona. Tem vários modelos viáveis hoje no mercado. Agora, se for o seu momento de crescer, avalie, se prepare e cresça. Não perca o tempo. Pode passar. E empreender requer ciclos, gente, né? Essa montanha-russa representa bem a jornada do empreendedorismo no Brasil, porque tem horas que a gente está subindo, tem horas que a gente está descendo, tem horas que a gente está de ponta cabeça, literalmente, né? Então, na jornada Tudo em Grãos, a gente também... Pode passar. A gente também passou por isso. E a gente tinha uma frase que era nossa, né? Dizia assim, quando a gente estava muito otimista, a gente dizia, foguete não dá ré, agora vai. Aí o Elon Musk foi lá e fez o foguete dar ré. Então, nem isso a gente pode dizer, que o foguete não dá ré. Não, o diabo do foguete dá ré agora. E a gente também deu um ré, só para vocês terem uma ideia, apesar de toda a movimentação, pode passar, que a gente fez em 2023, olha o que acontece com a gente. 2024, que é o primeiro ano que eu estou no mercado, sócio novo, loja repaginada, fomos para o mercado, novinho, nos trinque, tá? A meta era vender 10 lojas por ano. Porque dá para fazer, gente. Tem gente que vende... Eu fiquei sabendo um concorrente meu agora, recente, do meu segmento, que é um dos caras que está com a gente na associação. O cara vendeu ano passado, esfregou na minha cara isso gentilmente. Ele vendeu 40 franquias ano passado para novos franqueados, 40. E na convenção de franqueados dele, que ele tem 90 franqueados, ele vendeu mais 23. Aí é o que eu disse para vocês, daí nesse momento a gente se coloca lá naquele lugarzinho, né, do cachorro e fica dizendo assim, cara, eu estou muito errado. Mas também, um outro concorrente, que é um dos maiores do Brasil, me disse que não vendeu nenhuma. Então, tem cenário para tudo para a gente poder se comparar. Mas o que acontece com a gente em 2024 é isso. A gente fortaleceu sim a marca, a gente cresceu 2 vezes mais que a inflação nas lojas que já operavam, que isso é um indicador importante, né? Então, meu franqueado estava feliz, vendeu mais. A gente aumentou a satisfação do franqueado, mas a gente vendeu 20% da meta. Quanto que é 20% de 10? É 2. A gente vendeu 2 lojas o ano todo. Então, assim, foi ruim. E aí vocês vão pedir assim para mim, pode passar. Mas qual era a estratégia, Alex? Por que deu errado? Pode passar. A estratégia era vender, gente. O empreendedor é faca na caveira, né? Tem produto, vamos vender. Tem serviço, vamos oferecer, vamos fazer. Não é assim? Vocês não pensam assim? Vamos fazer? Né? Mete a skill do guerreiro e vamos, né? Chega a saltar a veia do braço. E aí é que tá. Falta estratégia, falta preparação. O nosso jogo já não é mais só esse. Esse ímpeto que a gente tem de empreender na raça, isso é o que faz a gente não desanimar. Mas se a gente não se prepara, não busca estratégia, o que acontece é isso que aconteceu comigo em 2024. E o que faltava aí para mim era isso que eu vou mostrar para vocês. O que faltava era clareza, gente. Isso é uma coisa que a gente, empreendedor, demora para ter clareza. E quando falta clareza, eu costumo dizer que falta tudo. E o que eu quero falar para vocês sobre clareza é que clareza é uma coisa que não dá para desver. Depois que você vê, não dá para desver. Deixa eu pegar uma água. Pode passar. E eu vou dar o exemplo de clareza. Quem já viu minha apresentação já está cansado de ver isso aqui, mas é um exemplo que eu gosto de trazer. Todo mundo conhece essa marca? Todo mundo? Beleza. Pode passar? Se eu pedir para vocês imaginar agora que a gente deu uma leve girada nesse logo, imaginar um bombonzinho de biquíni, todo mundo consegue ver? Sim? Bacana, né? Pode passar. Então, clareza é isso, gente. Sempre que vocês olharem para a Electrolux, vocês vão enxergar esse bumbumzinho de lado. Porque não dá mais para desver, eu já botei isso na cabeça de vocês. Então, a clareza no empreendedorismo ela tem que ser assim. Ela não dá mais para desver ela, entendeu? Por quê? Porque tem que estar muito claro para nós o que a gente está fazendo, qual é o nosso cenário, por que o nosso cliente nos compra. Pode passar. E aí, 2025, gente... Em 2024 meu ano foi assim, ó. De um lado eu estou tentando tracionar Tudo em Grãos, de outro eu estou me recuperando de um golpe financeiro. Um golpe financeiro, não é a palavra, por favor. De um erro financeiro muito grande. E não há nada pior para a gente, porque assim, quem olhava o Alex em 2024, ou quem olha ainda, pensa assim, pô, esse cara é um baita cara de sucesso, está com a vida garantida, esse cara zerou o game. E, na verdade, a minha vida nos bastidores era o contrário. Eu quebrado financeiramente, com restrição financeira altíssima, assim. Mas as pessoas se relacionam comigo como se tu fosse rico. Mas, na verdade, tu não está rico. Então, é uma dualidade que a gente vive sem vergonha. Então, o ano de 2024 foi um ano, assim, sabatinado mesmo.
né? Porque a gente tinha que meter a skin de empresário bem-sucedido, ir para a rua, fazer um negócio, botar a cara, e depois tu tirava aquela skin e dizia, santo Deus, me traz, né? Me traz prosperidade, porque não está fácil. E aí, 2025, no final de 2024, eu decido que eu vou mudar o jogo. Cansei, né? Cansei de, cara, eu preciso virar o jogo, e eu chamo de 2025 o ano da clareza. Por quê? Porque daí eu começo a me preparar, gente. Aí eu me dou por conta de tudo que tem à disposição. E quando o Spotify, no final de 2024 já, e no final de 2025, ele traz o meu resumo do que eu mais ouvia, não era sertanejo, não era música eletrônica, era podcast. Horas e horas infinitas consumindo podcast. Eu nunca fui bom de ler livro na vida. Eu li acho que uns 6 ou 7 livros na vida, fora os que eu comecei e não terminei. Então, assim, eu entendi que faltava muito repertório na minha cabeça para entender o novo jogo que eu estava fazendo. E principalmente para me recuperar do tombo que eu mesmo me dei. Então, 2025 eu começo a enxergar. Primeira coisa, gente, a estratégia tem que ser nossa do negócio. Tem que ser minha, no caso. Quando eu trouxe um sócio novo de fora, lembra que eu falei isso para vocês? Trouxe um sócio novo, né? O que eu fiz com esse cara? Eu descansei. Cara, eu trouxe o cara que sabe. Descansei. Tá feito. Na minha cabeça era assim. Por isso que eu passo o ano de 2024 não vendo. Porque eu descansei. Eu fui operando, fazendo o que tinha que fazer. Mas, cara, eu tirei a responsabilidade. Eu imaginei que uma pessoa ia vir e me trazer a solução pronta. E não existe solução pronta. Você que é empresário, a solução é nossa, a estratégia é nossa. Bumbumzinho de biquíni, tem que estar gritando na cabeça da gente. Entendeu? E aí eu começo a ver que a Tudo em Grãos ela faz parte de um grande movimento, que eu vou falar brevemente para vocês isso aqui. Eu começo a entender que o nosso ambiente vai moldar o nosso futuro. Se fala muito sobre isso, né? Mas isso é a mais pura verdade. Ande com pessoas que querem prosperar e você prosperará. Ande com pessoas pessimistas, que reclamam, que choram, que só vê a coisa ruim e você vai tomar da mesma fonte. Isso é mais certo do que 1 e 1 são 2. Para você vencer num ambiente que não te favorece, você tem que fazer muita força. Dá para fazer? Dá. Mas é muita força, é você nadar contra uma maré. Então, vejam bem quais são os ambientes que vocês estão inseridos. Vejam bem qual é o tipo de empresário que você troca ideia. Porque se você é o tipo de empresário que está sempre escutando um outro amigo empresário falar que não vai dar, que está dando errado, que é ruim. Esse ano, então, gente, se vocês estão falando muito de Copa do Mundo, de eleições e de feriado prolongado, eu sugiro que vocês tirem essas 3 palavras do vocabulário de vocês. Eu estou dizendo para vocês, eu vou fazer do ano de 2026, com a graça do meu bom Deus, um dos melhores anos da história da Tudo em Grãos. Não é sobre o cenário. Não é sobre o cenário. É sobre quem me deu a palavra e o quanto eu estou preparado. E eu quero deixar essa semente no coração de vocês. Sabe qual é o mote do meu ano hoje, que eu apresentei para os meus franqueados na convenção? Esse ano é o ano da multiplicação. Alex, mas tem eleição, mas tem... Multiplicação. Esse ano eu vou restituir tudo aquilo que foi perdido nos últimos anos. Então, fica com essa palavra no seu coração. No meio a tudo que está acontecendo, você também pode fazer isso, tá? E eu entendo que desafio gera desconforto. Só volta um, só para eu encerrar ali os checkpoints. Desafio gera desconforto, gente. Não foi fácil reconhecer isso, ter que estudar, Não foi fácil. Então, é desconfortável. A mentalidade da gente é o que vai segurar o processo. Mas o mais importante é esse último aqui, gente. Pode passar. E em 2025 é o ano que eu encontro Deus. E aí, talvez vocês vão dizer assim, bom, agora só fala de Deus, né? É que depois que você encontra Deus, daí, de fato, né? Depois que você tem uma experiência com Ele, que é uma coisa é você se relacionar com a pessoa, outra coisa é você ter intimidade com ela. E 2025 é o ano que eu alinho a minha espiritualidade, eu encontro Deus, e isso me traz exatamente isso, a paz que excede todo entendimento. Então, não é à toa que eu trouxe um salmo aqui para servir de base para aquilo que eu estou falando para vocês, porque de tudo que eu estudei em 2 anos, consumindo horas de podcast, lendo livro, fazendo escambau, participando de grupo de mentoria, indo para São Paulo, minha esposa sabe, várias viagens para São Paulo, vai fazer imersão, volta, grupo de empresários. Tudo isso que eu fazia naquela época, gente, parecia que eu pegava e jogava num quarto escuro, assim, todo o conhecimento. Eu assimilava alguma coisa, me dava uns insights e eu jogava num quarto escuro. Quando eu precisava, eu entrava, aquilo era uma bagunça, eu não sabia direito como pegar, como utilizar. E a partir do momento que Deus entrou na minha vida, gente, Ele chegou e... Primeiro, Ele me deu paz, porque Ele me pegou num momento muito difícil, muito difícil. Então, a primeira coisa que Ele me deu foi paz, foi sanidade mental, foi aquela sensação de descanso, assim, filho, tu tem um pai, tu não está sozinho aqui. E a partir dessa paz, todo aquele conhecimento que eu peguei se transformou numa biblioteca, e está assim para mim até hoje.
Toda vez que eu preciso acessar alguma coisa que eu aprendi, eu tenho clareza e tranquilidade para ir lá, acessar e aplicar na minha vida. Mas a base é isso que está aqui. E eu não sei se eu deixei o slide falando aqui, pode passar, mas a minha sugestão para você, eu tirei ele daqui, é que o seu principal sócio no seu negócio deveria ser na sua vida também, seja Deus. Tudo que você quiser fazer no empreendedorismo, pergunte para Deus antes. Pergunte para Ele te dar revelação, te dar sabedoria. Vocês sabem da história de Salomão? Mas Salomão foi um dos homens mais ricos da história. E o que ele pediu para Deus na Bíblia não foi riqueza. O que ele pediu para Deus foi sabedoria. E a partir disso, Deus disse, eu vou te acrescentar todas as outras coisas. E Salomão foi o homem mais rico da história da Bíblia, por conta da sua sabedoria. Então, esse é um capítulo importante que eu preciso deixar registrado e que eu convido vocês a fazer isso. Dobrem seus joelhinhos em casa, entreguem ao Senhor os planos da sua empresa, os sonhos que você tem. Entrega de coração aberto, assim, como se você estivesse falando com o Pai. E aí, veja acontecer na sua vida. Tá bom? Espero, desejo de fundo do coração que vocês possam viver isso. E aí, passado isso, o ano de 2025, eu entendo que, bom, agora cresceu, eu já não quero mais, eu quero ser relevante nessa brincadeira. Porque crescer é uma coisa, né? Ser relevante é outra. Pode passar. E aí eu começo a entender, gente, já estou indo para o final, tá? Eu sei que vocês estão cansados, eu já vou para o final. Eu começo a entender, e isso é para vocês também, tá? Peguem isso aqui que eu vou trazer para vocês, porque essa é a parte mais técnica que eu vou entregar para vocês essa noite. No nosso mercado de consumo, de forma geral, seja produto ou serviço, tá? Vocês vão ver que tem empresas, tem marcas, tem comunidades e tem movimentos. Ponto. Passa o próximo slide, que daí eu consigo exemplificar melhor. Ah, minha moça não está ali, mas vamos lá. Na próxima tela eu vou trazer para vocês o exemplo de marcas de celulares, só para vocês entenderem como que as marcas se posicionam em cada uma dessas categorias. Aí vocês vão me dizer assim, Alex, mas uma empresa ela tem uma marca. Tem, mas muitas vezes ela não se posiciona como marca, ela se posiciona como empresa. E isso é importante que vocês entendam. Aí, agora sim, olha lá. Vamos pegar para celular aqui, que é um produto que todo mundo usa. Quando eu estou falando que tem uma empresa, a empresa geralmente ela tem uma comunicação e um posicionamento aonde ela está num formato muito utilitário. O que é utilitário? É um produto que é bom, não estamos desqualificando o produto, mas ele é extremamente utilitário. E nesse exemplo eu posso usar a Motorola. O celular da Motorola ele é um celular funcional, ele é resistente, é uma baita ferramenta de trabalho. Ok? Mas se a gente olha para as outras marcas que atuam nesse segmento, o que a gente começa a enxergar? A Samsung, ela também é uma empresa, mas o posicionamento dela é como marca. Por quê? Porque a Samsung ela já vende algo a mais naquele negócio. Então, provavelmente, o celular da Samsung ele tem os mesmos atributos da Motorola, mas a comunicação e o posicionamento dela coloca ela num status acima da Motorola. Por quê? Porque ela se posiciona já muito mais olhando para a Apple, que inevitavelmente é a líder de mercado, do que olhando para a Motorola, que é um produto mais utilitário, mais linha de frente, entendeu? Então, a Samsung ela já está num posicionamento de marca. E alguém aqui usa a Xiaomi? Ah, pelo menos um. É só um mesmo? Tá, porque é importante que tenha um para que valide a minha teoria. Mas a Xiaomi é uma comunidade no mundo. A Xiaomi ela tem um senso de pertencimento que os usuários da Xiaomi, se você pegar qualquer discussão na internet, os usuários da Xiaomi estão lá defendendo a Xiaomi. Porque a Xiaomi é a Apple da China, entendeu? Para eles é a Apple da China, não tem. Xiaomi é o melhor do mundo. Por quê? Porque tem um senso, a Xiaomi conseguiu criar esse senso de movimento aonde envolve as pessoas defendem a marca, falam da marca. Então isso já é um outro nível de consciência. E nós vamos para a líder do segmento, concorde você ou não, desculpa os Xiaomi, né? Mas os números mostram que a Apple hoje é a líder. Ela tem um produto, gente, que ela faz a gente querer comprar um celular hoje que está R$15 mil no mercado. E vocês podem desdenhar, mas lá no fundo do coração, em algum momento você sentiu vontade de ter um 17 Pro Max, 1 TB de memória. É inevitável, gente. É inevitável. Por quê? Porque essa marca coloca na nossa cabeça. Primeiro, ela tem um bom equipamento? Tem. Ou seja, ela vai agregando ela agrega todas as categorias abaixo e ainda agrega mais valor, porque ela traz um design, fluidez e tal. E ela consegue se posicionar lá em cima. Pode passar. E aí, gente, como é que funciona isso aqui na prática? Bom, se eu tenho de um lado aqui movimento, comunidade, marca e empresas, a gente tem que entender que toda essa galera, elas atuam dentro dessas outras bolinhas aqui do lado. Ou seja, as empresas, todo mundo, a gente tem um produto ou um serviço que é o que a gente faz, é o celular em si.
Esse celular ele está dentro de um nicho de mercado. Ou seja, o que é um nicho? É um grupo de pessoas que compram aquele produto. E dentro desse grupo de pessoas, por fora dela, existe uma comunidade, um movimento que está acontecendo ali e a gente, muitas vezes, como empresário, não vê, a gente ignora isso. Por quê? Pode passar. Vou trazer para o meu segmento para ficar mais fácil de você entender. Olha só. Vamos pegar um produto ou serviço como se fosse uma clínica de emagrecimento ou uma academia, por exemplo. Tá? Esse é o cerne do que se faz. Quando a gente olha para cima, a gente está falando do quê? Qual é o nicho envolvido? Cara, tem vários. Tem gente que está lá pelo emagrecimento, tem gente que está lá pela beleza, tem gente que está lá pela performance. Né? A pessoa quer ficar mais forte, quer correr mais rápido. Então, esse é um nicho. Agora, o que as pessoas que estão dentro do nicho têm na cabeça? O que motiva ela? Por que ela vai para lá? Provavelmente porque algumas coisas que estão lá é isso. Ó. A pessoa está pensando assim, eu quero ser jovem para sempre. Isso é a coisa mais profunda que está na cabeça dela. Para querer ser jovem para sempre, talvez ela está buscando beleza. Ou talvez ela está buscando performance. Talvez tem gente que está lá com a ideia que, cara, envelhecer tem que ser lindo. Entendeu? Ou ainda, beleza é para todos. Existem movimentos, existe grupo de pessoas pensando a mesma coisa, enxergando a mesma coisa, que estão dentro daquele nicho, tu entendeu? Então, isso aqui acontece com todos os negócios. Isso aqui não é uma teoria minha, isso aqui é a realidade do mercado. Eu só estou trazendo uma explicação para vocês, para que vocês entendam isso. Por quê? Porque se o negócio de vocês está no mercado, lembra quando eu falei da clareza? A clareza começa por a gente enxergar esse jogo no seu mercado. Porque talvez se eu pedir aqui para alguns o que vocês fazem, talvez eu vou pegar o exemplo do amigo do Peludinho lá. É Peludinhos, né? Style. Olha aí, ó, já tem um detalhe aí. Não é só peludinhos, é style. Por quê? Porque esse cara está se posicionando. Pensa assim, o negócio dele, cara. O negócio dele é uma pet que corta cabelo de pelos de cachorros e gatos. Tá? Estou aqui sendo bem genérico. Por que a pessoa leva o cãozinho ou o gato lá, o seu bichinho lá? Tu acha que é só para retirar os pelos, para não ficar caindo dentro de casa? Não, gente. Hoje os pets são tratados como os filhos. Então, a pessoa que leva lá, ela está interessada em várias outras coisas do que o corte em si. Porque o corte ela poderia fazer em casa, ela compra uma maquininha, ela faz. Ela está interessada, talvez, no que ele entrega de style, literalmente, né? Porque ele é especializado em raças, na beleza. Está interessado no cuidado que ele tem, na forma como ele faz, na transparência, se o bichinho está sendo tosado atrás de um vidro que eu posso acompanhar para ver que ninguém está maltratando. Vocês entendem as camadas? O corte é uma coisa muito simples. O nicho, que é quem está lá, cara, deve ter do vira-lata ao cachorro de raça, estou certo? Todos querem a mesma coisa, mas o que motiva na cabeça? Coisas diferentes. O do vira-lata, ele não está preocupado se a raça está bem representada. O vira-lata, ele está preocupado em deixar o vira-lata bacana, fresquinho, com corte maneiro. Porque é um vira-lata. Não desmerecendo, mas você entende que é diferente? Já o cara que tem uma raça muito cara, o que aquele cara quer com essa raça? O que essa raça representa? Estilo, imponência. Ele quer cachorro bonito, ele quer valorizar a raça. Então, tudo isso acontece nos segmentos que vocês trabalham hoje. Pode passar. E se eu pedir para o meu amigo lá do Peludinho, eu posso estar errado, mas talvez uma tosa básica num caramelo tradicional tenha um preço. E a tosa de um cachorro de alta raça tenha outro, estou certo? Por que ele não cobra a mesma coisa para os dois cachorros? Por quê? Cara, exatamente. Se ele for cortar só caramelo, o preço médio que ele trabalha, o lucro que ele consegue ter, o volume de gente que ele atende é 1. Agora, se ele atende o caramelo, se ele atende o cão de raça, muda a dinâmica. O tempo é o mesmo, a tesoura talvez seja o mesmo, o equipamento é o mesmo, o aspirador é o mesmo, mas o valor que ele ganha é muito diferente. Então, vocês precisam entender esse jogo. Empresa, nicho, comunidade. Porque o trabalho que você faz pode ficar em qualquer um deles. Seja manicure, seja instalador de piso. Hoje o que mais tem é exemplo na internet disso. De gente que pega uma coisa muito básica e transforma em gourmet. A alimentação é uma delas, né? A gente vê churros gourmet. Quem comeu churros de polenta na festa da uva? Não acredito. Gente, é fantástico. Pegaram polenta, fizeram um churros, botaram doce de leite, ficou fantástico. R$15 um churro desse tamanho. Um churros desse tamanho, R$15. É a tosa do cão de raça do amigo lá. Aquilo deve custar 2, o cara vende a 15. De novo, posicionamento, tá? E para nós se encaminhar para o encerramento, dentro disso, gente, dentro desse jogo que a gente quer jogar, se vocês querem jogar esse jogo e subir as camadas,
A única forma que você consegue fazer isso, primeiro é posicionar corretamente seu produto. Ou seja, não dá para o amigo lá ter uma qualidade de tosa de caramelo aplicada num cão de alta raça. Ele precisa saber fazer do caramelo ao alta raça. Então, preparação é fundamental. A partir do momento que ele sabe que ele faz as duas coisas, ele precisa comunicar isso de forma para o mercado. Então, ele mesmo me corrigiu. Ele não deixou eu dizer que era só uma tosa. Ele disse, não, é peludinhos style. Porque talvez alguém de vocês aqui tenha um cachorro que quer botar no style. Então, ele já está dizendo, cara, eu não sou tosa, eu sou style, me respeita. Comunicação. Comunicação é uma coisa primordial na nossa vida. Desde a vida familiar até a vida empresarial. Comunicação é uma coisa fundamental. E hoje, gente, a nossa comunicação ela tem 2 viés. Porque a maioria de vocês, inevitavelmente, vai depender da internet para vender hoje. Inevitavelmente. E dentro da internet, vocês vão ver 2 tipos de comunicação. A comunicação rasa e a comunicação de valor. Ou seja, você vai atrair atenção rasa ou atenção de valor. Quer fazer dancinha, quer fazer reels engraçado, você vai ter muita atenção, mas atenção rasa. Poucas pessoas te compram naquele grupo ali. Quer fazer um negócio sério, você primeiro que vai ser boicotado. Eu sofri isso às vezes na pele. Volta e meia, gero meus conteúdinhos lá, eu tenho que ficar aguentando uma piadinha ou outra. Blogueirinho, porque isso, porque aquilo. Mas a gente quer gerar o quê? Conteúdo de valor. Pode passar o próximo, que eu acho que eu falo sobre isso. Ó. Então, a gente quer gerar o quê? Comunicação de valor para atrair atenção de valor. É isso que faz sentido para nós se a gente quer posicionar a marca lá para cima. Pode passar. E aí vocês vão pedir, tá, Alex, mas qual é a comunicação que atrai atenção, então? Como é que eu faço esse jogo? Bom, voltando para o nosso exemplo, olha só. Quando eu estou falando de um produto que é mais básico, a comunicação dele geralmente é uma comunicação voltada para vender venda, para converter em vendas. Então, cara, é uma comunicação objetiva, ela geralmente vai ter apelo para preço, para promoção, para ser o mais barato do mercado. Por quê? Porque ela está focada em venda, ela não quer saber do resto. Quando eu pego uma comunicação que já está olhando para nicho, eu já começo a pegar uma comunicação que diz respeito ao nicho, ou seja, dores e desejos. Quem aqui já ouviu falar do conceito de dor ou desejo? É o que nos motiva a fazer o que a gente faz, gente. A gente é um bicho totalmente emocional, vamos combinar? Quantas vezes a gente toma decisão baseado nas emoções? Né? Seja quando a gente chegou aqui, viu todo aquele banquete lá, e a gente tinha dito para nós mesmos, não vou comer, não vou jacar hoje. Aí chegou aqui, putz, jaquei. A gente tomou a decisão por onde? Foi o racional ou foi o emocional? O emocional que pegou a gente. Talvez já está cansado, já está com alguma coisa, o gatilho estava ali, pronto. Então, assim, a gente toma decisões emocionais a todo momento. Então, quando eu pego o nicho, eu estou falando que eu quero comunicar de dores e desejos, que é o motivo por trás que o cara compra meu produto. E quando eu estou falando de comunidade, quando eu quero acessar aquela camada lá em cima, já é uma comunicação mais sutil. É a comunicação de, faz sentido. É quando você faz isso na cabeça do cliente. O cliente te escuta falar, ele vê a tua oferta e ele diz assim, faz sentido. Né? Talvez o amigo lá vai fazer um pitch e vai dizer assim, cara, você tem um cachorro de alta raça, porque isso, porque aquilo, essa tosa aqui vai deixar ele fresquinho, que diminui a micose, que não sei o que, não sei o que, não sei o que. O cara vê o vídeo dele na internet e diz assim, faz sentido, nunca tinha pensado sobre isso. Esse é o tipo de comunicação que a gente quer dessa galera. Porque se a gente arranca um faz sentido dele, dali para baixo, geralmente é mais fácil da gente poder converter em venda. Então, o que a gente quer com tudo isso? O faz sentido, o desejo. A gente também quer o não concordo. Porque não tem nada pior do que ser o meio, cara. Ou você se posiciona num lugar onde você é barato e dá volume, ou você se posiciona num lugar onde você vai agregar valor para o seu cliente. O meio é um lugar muito ruim. Porque o meio tu fica sendo comprado pelo cara que não tem dinheiro e te pede desconto, e você fica sendo avaliado como um meia boca pelo cara que tem grana. Então, o meio é o pior lugar que a gente pode ficar. Então, se posicionem. Ou criem produtos para diferentes faixas. O laço também. Produto de combate, produto mais superior. Também funciona. É o nosso amigo. Ele tosa o caramelo, mas tosa o cão de raça. Bom para os dois. Tá? Tudo isso para gerar mais resultado. E tudo isso, gente, vocês vão entender que a partir do momento que você começa a pensar assim, uma outra coisa que nós empresários temos que ter consciência é que esqueçam funil de venda. Funil de venda, o conceito geral, né, de um funil, é que você tem uma grande quantidade de líquido entrando numa ponta e uma pequena quantidade saindo lá. No mundo dos negócios, isso significa que você tem muita gente para vender lá em cima, você vai falando com esse cliente, vai dando promoção, vai falando, vai comunicando, até que chega um momento que ele toma a decisão. Vou levar meu cachorro para tosar no peludinho. Então, esse era o conceito de funil. Mas nós, temos que pensar como ampulheta. Por quê? Porque, cara, quanto esforço ele faz para conseguir um dono de cão de raça para fazer a tosa? Cara, o esforço deve ser gigante.
convencer o cara, porque é uma relação de segurança, né? O cara tem que tirar da pet que está hoje, levar na pet dele, confiar, gostar do corte, do preço, do atendimento. O esforço é muito grande. Se o cara já foi lá a primeira vez, qual que é a lógica? É deixar o ciclo encerrar na primeira tosa? Ou é manter esse cara comprando cliente da marca a todo momento? É a ampulheta, gente. Ou seja, o cara entra no ciclo, ele se torna cliente. Pode passar para a próxima tela, acho que tem mais uma dessa. Ah, não tem, volta. Obrigado. Ele se torna cliente no produto 1, depois ele cai num ciclo de recompra, e aí você pode criar gatilhos, eu vou falar de algum deles. Ele começa a virar fã da sua marca, ele já confia na sua marca, ou seja, já retirou a barreira de decisão. E depois, cara, esse cara vira um representante. O cara levou lá, gostou tanto do peludinhos que ele começa a indicar para os outros amigos dele, porque esse cara anda com outros cachorros de raça. Ele começa a indicar e jogar a gente para lá sem fazer força. Tá? Então, o conceito da ampulheta, gente, para todo negócio se aplica. Uma manicure se aplica. Porque a manicure atende a pessoa uma vez, ela já pode criar o plano. Olha só, se você vier aqui mais 5 vezes, você tem um plano de assinatura, você pode comprar no cartão, já fica pago para garantir a minha recorrência. Tu entende? Você pode fazer unha, pode fazer pé, você pode levar uma pessoa lá para fazer a sobrancelha enquanto faz a unha. Você pode vender acessórios. Outro dia minha esposa foi fazer a unha e voltou com pijama para casa. A pessoa está vendendo, ela está lá sentada, ela fica 1 hora lá sentada olhando para as paredes. Tudo que tiver lá, ela vai lendo, vai comunicando e ela pode comprar. Então, assim, está na nossa mão, gente. Está na nossa mão criar um consumo, um ciclo de consumo, e não só compra e venda, é consumo, gente. Como que eu deixo meu cliente consumindo de mim a todo momento com o que eu faço? E se eu não consigo fazer sozinho, criem. Pega o pijama incomodato, bota lá na sua loja para a pessoa ver o pijama. Fala com outro parceiro. Tu entendeu? Pode passar. Porque a lógica é uma só, né? Se você já conseguiu o cliente, que é o mais difícil, vamos ficar fazendo esse cara comprar da gente a todo momento. Pode passar? E aí, algumas estratégias. Você pode trabalhar com produtos complementares, ou seja, foi fazer a mão, já comprou pijama. Né? Que, na verdade, aqui seria uma collab com parceiros. Né? Você pode fazer a compra de combos, ou seja, você vem fazer a mão, por mais tanto eu te faço a sobrancelha. Já estou aqui, já confiei a mão, vai a sobrancelha junto. Entendeu? Você pode ter um serviço ou um produto agregado. Por exemplo, o peludinho, ele pode fazer a tosa, mas talvez ele tenha busca e entrega. É mais confortável? É mais confortável. Aumenta o ticket? Aumenta o ticket. Então, ele pode ter produtos complementares. A collab com parcerias e ainda a fidelidade remunerada. Isso aqui não é um só, tá? Isso aqui é algumas coisas que você pode fazer. Fidelidade eu uso na Tudo em Grãos. Para vocês terem uma ideia, o nosso clube de fidelidade tem 90 mil CPFs cadastrados. Gente, 90 mil para 30 lojas é muita gente. Dá uma média de 3 mil clientes por loja. Tu entende? E esses caras, o ticket médio, sabe quanto que é o ticket médio da nossa loja? De todas, R$55. Sabe quanto que é do cara que está dentro do clube? R$75. Vale a pena ter o clube ou não vale? E, cara, o que eu entrego para ele não é nada que sacrifica a loja. É 1%. Tudo que ele compra, ele acumula e volta para ele cerca de 1%. Mas as pessoas usam. Se você vai na Tudo em Grãos e não informa seu CPF na compra, você está perdendo dinheiro. Porque acumula pontos, passou de 300 pontos, já começa a trocar por desconto na própria compra. Tá bom? Então, fidelidade também funciona super bem. Então, para você levar para casa, né, se prepare, construa a sua sorte. Né? Lembre que sorte é te encontrar preparado. A estratégia e a clareza tem que ser de vocês que são empresários. Descubra por que seu cliente compra. Empresa, nicho, comunidade. Tá? Não esqueçam. Não perca tempo, as oportunidades das coisas. E se tudo isso que eu falei para você não fizer sentido, está tudo certo. Alex, não quero fazer. Tudo certo. O concorrente do peludinho já está fazendo. Alguém está fazendo no segmento da gente. Alguém está fazendo. Eu fiquei 11 anos vendendo um modelo de franquia. Um concorrente meu teve que dizer, cara, tem que botar mais versões no mercado. O mercado todo trabalha com mais de uma opção, porque tu tem uma só. Então, alguém já está fazendo, gente. Se a gente não fizer, está tudo certo. Dá trabalho, cansa, mas alguém vai fazer no nosso lugar. Tá? E para encerrar, gente, isso aqui é um trecho da minha Bíblia, que está destacado, porque eu leio ele volta e meia. Eu me surpreendi muito quando eu comecei a ler a Bíblia, a quantidade de vezes que a Bíblia fala sobre sabedoria, buscar conhecimento. Em Provérbios, os primeiros capítulos de Provérbios, todos eles vão falar sobre isso. Então, para nós empreendedores, eu, no meu mero entendimento, entendo que isso se refere tanto à sabedoria de Deus, e a Bíblia está cheia dela para nos oferecer, mas também à sabedoria aqui da Terra. Né? A gente precisa se preparar e se desenvolver. E aí, grifei esse trechinho que é, se você procura sabedoria como se procura a prata, e buscá-la como quem busca um tesouro escondido, então você entenderá o que é temer o Senhor, e achará o conhecimento de Deus. Pois o Senhor é quem dá sabedoria.
De sua boca procedem o conhecimento e o discernimento. E aí, só complementando, pode passar? Então você entenderá o que é justo, direito e certo, e aprenderá os caminhos do bem, pois a sabedoria entrará em seu coração, e o conhecimento será agradável à sua alma. O bom senso o guardará, e o discernimento o protegerá. Eu poderia fazer uma aula aqui de um dia inteiro só sobre esses 2 blocos para vocês. Pensando que a gente pegou um salmo e destrinchou em alguns slides, se vocês refletirem sobre essas frases, dá para explodir a cabeça da gente com tanta coisa que tem ali dentro. Então, obrigado do fundo do meu coração, obrigado por terem vindo, obrigado por terem ficado. Se vocês em algum momento quiserem se comunicar comigo, esse slide tem tanto o meu WhatsApp quanto o meu Instagram. Eu sou super acessível, adoro conversar com outros empresários, trocar ideia, porque eu sempre aprendo alguma coisa. Então, estou aí para servir vocês, podem me chamar no WhatsApp, podem tirar dúvida, podem vir na loja tomar café comigo, estão super convidados, tá bom? E eu desejo do fundo do meu coração mesmo que você possa prosperar na sua atividade e que você possa ser feliz, principalmente, tá bom? Obrigado, boa noite. Não vou utilizar o banquinho porque não precisa, né? Então, nós agradecemos a brilhante palestra do Alex e convidamos o vereador Edson da Rosa, Tiago Azevedo e também o Luiz, da Sicredi, para fazer entrega de uma lembrança para o nosso palestrante Alex. E, ao mesmo tempo, também eu gostaria de chamar para fazer, então, a finalização, a apresentação do projeto Êxito Empreendedor, chamar aqui, então, a representante do Sebrae, Adriana Martins, para fazer o uso da palavra, para fazer um fechamento, para vocês entenderem os próximos passos do projeto, tá, Adri? Boa noite, então cumprimento a todos, as autoridades presentes também. E agradecer mais uma vez o Alex, né, pela palestra. E é uma palhinha daquilo que a gente quer trabalhar então nesse projeto, no Êxito Empreendedor. Contar, ouvir as vivências de alguém que está com seu negócio em atividade e os desafios, né? A gente percebe como é complexo e como que a gente precisa de ajuda. Ao mesmo tempo que essas entidades que estão aqui hoje, Sebrae, Microempa, a Prefeitura, a Câmara de Vereadores, Sicredi, né, a gente tem inúmeros projetos, batem as nossas portas todos os dias, né, para apoiar, pedindo ajuda. Mas nós entendemos que ajudar quem está começando é o que faz a diferença, é fazer com que os negócios em Caxias do Sul cresçam e não façam parte daquele índice de mortalidade nas empresas. Então, quando a gente se reuniu, né, desde o ano passado nós estamos desenhando esse projeto, para colocar ele em pé agora, pensando em trazer algumas instruções básicas iniciais para quem já tem um CNPJ novo, com menos de 1 ano no mercado, ou para quem ainda está pensando em empreender e não abriu o seu negócio, né? Então, todas as entidades envolvidas com esse pensamento de ajudá-los, porque a gente sabe dos desafios que tem aí, né? A complexidade que é colocar um negócio em pé, estruturar um negócio, por mais simples que ele seja, né? Você tem que pensar em várias áreas, em várias esferas, e sim, o pequeno empresário que faz tudo, né? Principalmente no início. E então, nós estruturamos esse projeto com esse propósito, né? O projeto ele vai iniciar a rodar a semana que vem, no dia 17. Então, nós vamos ter o primeiro módulo. Ele será 5 módulos, né? Então, um encontro por semana. Os encontros vão acontecer pela manhã, ali no Centro de Capacitação e Comércio, que é onde era o antigo Caxias Plaza, que hoje tem o espaço da Prefeitura, juntamente a Sala do Empreendedor, no 2º andar. Então, vai acontecer naquele espaço. Dia 17 de março, na próxima semana, terá o primeiro encontro. Então, são 5 módulos, como já foi falado aqui. As turmas são de 20 pessoas, então nós vamos estar realizando essa primeira turma. O primeiro módulo ele vai trazer fundamentos da gestão, né? O que é importante se pensar no primeiro momento. Segundo módulo, nós vamos abordar planejamento, né? Como se planeja um negócio e tira a ideia do papel ou aperfeiçoa ela mesma já em prática. Terceiro módulo vai falar sobre finanças, né? O básico das finanças para fazer uma gestão em um negócio.
falar um pouco sobre precificação também. Quarto módulo vai ser marketing, vendas, né, para trazer toda essa abordagem comercial. E, por fim, o último módulo que vai trazer algumas questões mais burocráticas, sobre formalização, também algumas dicas sobre inovação, uso da inteligência artificial. Então, é um conteúdo básico inicial, né, que nem até o Alex comentou. Hoje a gente tem muita informação na internet, muita coisa, né, através dos chats, enfim, e às vezes a gente se sente perdido porque é muita coisa e não sabe aquilo que se aplica e aquilo que serve para o seu negócio. Então, por isso que é importante, às vezes, ter essa instrutoria mais próxima, até para te ajudar a pesquisar aquilo que faz sentido para colocar em prática no seu negócio. Então, nós temos aqui na tela o QR Code, como já foi dito. Ah, tá. Então, está aqui comigo, então, no final, a gente pode até passar. Esse QR Code é onde cai no link de inscrições. Então, quem tem interesse já faz a sua inscrição, os 20 primeiros já entram nessa primeira turma, e as demais turmas nós vamos ir fazendo na sequência. Importantíssimo falar que esse projeto, como eu mencionei no início, ele está sendo 100% aportado pelas entidades parceiras. Então, não tem nenhum custo monetário para quem está participando, né? Então, a gente vai ter coffee, vai ter toda uma estrutura lá esperando por vocês para participar. No final desses 5 módulos, que eles vão ser 1 por semana na sequência, a gente vai fazer um encontro já para promover o networking, né? Então, mais do que sair vendendo as suas ideias e seus produtos, é criar essa rede de relacionamento, né? Então, a gente quer mostrar toda uma estrutura, inclusive de acesso a crédito, muitas coisas, para que vocês iniciem ou façam seus negócios crescer de forma estruturada. Então, contem com a gente, né? Já façam a inscrição ali nos links. Se tiver algum conhecido, alguém que esteja nesse período, né, um negócio jovem, ou alguém que está pensando em empreender, convide para esse projeto, né? É a primeira turma que vai ser pilotada, aí talvez você pense, mas mais um projeto desse modo em Caxias. Não, eu diria que é uma iniciativa diferenciada, porque com essa estrutura e todas essas entidades envolvidas, principalmente com o apoio da Frente Parlamentar, como uma iniciativa do Parlamento em Caxias do Sul, e junto à Prefeitura, com certeza faz toda a diferença pela sustentação que esse projeto vai ter. A gente não quer que seja só mais um, mas que seja um projeto que, de fato, dê resultado, e quando o Sebrae realiza aquela pesquisa do número de empresas que está no mercado, que fechou, que a gente consiga ver a redução desse índice. Queremos negócios fortalecidos aqui no município, porque isso fomenta a economia local e pessoas que tenham motivação em empreender e saibam com quem contar. Então, esse é o principal propósito do projeto. Então, deixo o convite, está ali o link, né? E tudo dando certo, na próxima terça-feira, que vai dar certo, nos encontramos no primeiro encontro com o módulo Fundamentos de Gestão. É um consultor que vai estar trabalhando com vocês. Obrigada. E a título da informação, então, outras turmas em outros horários também vão ser disponibilizadas mais para frente. Nós agradecemos a presença de todos e desejamos, então, uma boa noite.